dá uma olhada nisso aqui, olha que da hora. Ele falou, mano, você é muito burro. Como que você pagou $20 nisso aqui de taxa? Imagina um joguinho do celular, em que você, conforme vai subindo o seu level, você vai conseguindo mais pontos, ou então subindo no ranking. O que aconteceu? Existiu uma contagem retroativa de pontos, e eu recebi a notícia justamente de que eu tinha ganhado mais ou menos uns 30 mil reais, tendo gasto $25 há mais ou menos um ano. Aí eu parei e falei assim, não, Faz a conta de retorno aí. Aí eu falei, não, peraí, calma aí. O que acabou de certo acontecer, isso, né? deixa eu entender essa parada. Fui dormir, dia seguinte, quando eu acordei, esses 30 mil viraram 65 mil. Simplesmente. E eu falei, mano, eu preciso replicar isso aqui. Eu vou me especializar nisso. Não precisa ter dinheiro pra fazer dinheiro, tá? E não precisa ser grande também. Em 2024, eu fiz aproximadamente 20 mil reais por mês se você pegar uma média em airdrops. Não existe um modelo infalível, mas existem diversas técnicas para você chegar nesse projeto. Teve uma testnet que teve gente ganhando mais de 100 mil reais. O projeto mudou de tamanho. Parabéns para quem se expôs, sinto muito para quem não estava por dentro. O lance aqui é que tudo que a gente vai começar a primeira vez passa a ser muito difícil, né? E a gente vê de fora e fala, tá, beleza, velho, isso não é para mim, eu não vou conseguir. Quem tá ouvindo a nossa conversa provavelmente chegou cedo nesse mercado. Manda bala porque é uma questão de tempo. Acorda investidor, está começando mais um Crypto Never Sleeps. Sou o Marcelo Sestari, tô aqui com o Valtinho. E aí? Vamos para mais uma. Mais uma. Vamos falar de algo que é nativo de cripto hoje, que se você não conhece, aproveita porque esse é o episódio para você aprender a ganhar dinheiro com airdrop. Exato. No episódio de hoje a gente vai explicar para vocês o guia completo de airdrops, o que são e como você ganha dinheiro com isso em 2025. Para isso, a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos do que o Leonardo Gravina. Se você não conhece ele é um especialista em cripto com foco em DeFi e airdrops. Ele atua faz 8 anos no mercado de cripto e está há 4 anos se dedicando intensivamente a caçar airdrops. Ele foi analista de research no BTG e hoje ele é diretor de DeFi e airdrops na Mercúrio Cripto, que é uma das principais casas de análise de cripto do Brasil. O Léo também é conhecido nas suas redes sociais como Criptogravina, onde ele produz conteúdo educacional, analisa carteiras de graça para a comunidade, além de compartilhar insights sobre DeFi e o mercado de cripto nas suas redes sociais. Léo, seja muito bem-vindo, prazer pessoalmente, que a gente se conhecia só pela internet, mas finalmente estamos aqui, hein, cara. Muito bom, essa bio valoriza, hein, convidado, caramba, bom demais. Não, ótimo estar por aqui. Já assistia, né, quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, então é isso, é um prazerzão. Pô, que bom. Não tem nada melhor do que receber alguém que já assiste o nosso podcast, né, cara? Pô, que irado, cara. E né, é bem legal que, assim, o público cripto já tá, né, conhecendo mais o Crypto Never Sleeps, né? Tava na Ethereum Brasil aí essa semana e lá tinha uma galera também que tava escutando, mano. É mesmo? Isso me deixou animadaço. Bom, porra, maneiro. Só antes da gente começar, vamos falar do nosso parceiro oficial do canal, que é a Mint, a plataforma de ativos digitais do BTG Pactual. Nela você pode comprar, vender e custodiar seus criptoativos. Para você se cadastrar, você pode utilizar o link na bio ou o QR Code que está aqui ou em algum lugar da tela. Além disso, por favor, se inscrevam no canal do Market Makers, curtam, compartilhem, deixem o like, ativem o sininho. Fala aí, Valtinho, é chato pedir isso, mas, cara... é só uma vez. É só uma vez, ajuda a gente. Ajuda aí. Entendeu? Então, é isso e vamos pro episódio, porque, cara, se você não faz ideia do que seja airdrop, o Léo é o melhor cara pra te ensinar sobre isso. E, bom, pra gente começar, Léo, explica pro pessoal aqui no Basic Case o que é exatamente airdrop, né? Como é que surgiu isso? Quem inventou esse termo? É um termo que começou no mercado faz pouco tempo? Conta pra gente a história do que é um airdrop e como surgiu. Fechou. Cara, é o seguinte, airdrop é basicamente uma recompensa que você ganha por fazer um esforço no protocolo ou usar um produto, um serviço de um protocolo novo que ainda não tem token, tá? E aí você ganha essa recompensa justamente como uma forma de agradecimento no momento que eles fazem o lançamento do token. Isso começou lá em meados de 2021 com um airdrop muito famoso da Uniswap, onde bastava você ter feito uma troca dentro do aplicativo para ganhar mais ou menos uns 400 tokens, salvo engano é 400. O que valia muito a pena, porque era basicamente um esforço mínimo de tempo e de grana para ganhar ali mais ou menos uns $1.000, né? E aí quando começou, muita gente passou a adotar esse sistema para atrair mais clientes, e aí sim começou uma onda de airdrops. Aliás, eu costumo explicar airdrops de duas visões, tá? Tem airdrops na visão do usuário e na visão do projeto também. Porque para um usuário é isso que eu expliquei. Mas para o projeto é basicamente uma ação de marketing, né, com um CAC muito baixo, um custo de aquisição de clientes baixíssimo, onde você chama clientes especializados por meio de uma campanha atrativa e consegue trazer muito mais capital para a rede. Com capital para a rede ou então para o protocolo, né? Com mais capital você consegue negociar valores melhores de fundo de investimento e tudo mais, e aí
isso faz a roda girar. Então, na minha opinião, é um modelo muito interessante de marketing para as próprias empresas. Maneiro. Então, eu tenho um protocolo e eu quero basicamente captar dinheiro e fazer com que as pessoas ou os usuários eles utilizem o meu projeto. Então, eu posso criar esse sistema, né, esse incentivo. É um sistema de incentivo, o airdrop. Uma campanha de pontos, né? Uma campanha de pontos para as pessoas utilizarem meu projeto e aí eu recompenso elas com um token que eu vou lançar no futuro. Perfeito, é isso. E esse token tem algum valor de mercado que vai ser precificado da hora que o token sair para o mercado. É isso, vai depender de quanto que tem de capital por lá, parcerias e tudo mais. Cara, o que eu, assim, fico me perguntando, ainda mais olhando para esses airdrops recentes. Eu não sou um cara que olha tão a fundo assim Uhum. os airdrops como tu deve olhar. Mas aí, tu bateu aqui em 2 pontos super importantes. Esse dinheiro aí que vai para airdrop é de marketing, né? É uma grana que vem do Venture Capital, vai para o projeto, né? Para uma Uniswap da vida, que no fim das contas é meio que uma empresa, para quem não entende muito de cripto. Uhum. E aí você tem essa grana que vai para o cliente final. Beleza. Perfeito. Quando a gente tá falando aqui de um projeto que tá começando, né? Você quer atrair ali o pessoa física e tal. Mas tu acha que esse negócio de airdrop continua, cara, nos próximos anos ainda mais quando a gente fala de empresa entrando em cripto? Então, é difícil fazer uma associação com o mercado tradicional. Hum. Porque é uma parada que começou de uma forma mais descentralizada, né? Com uma bandeira de, a gente contra eles. Inclusive a Uniswap tem a logo do unicórnio como uma forma de protesto contra o mercado tradicional. Quer dizer, a gente é realmente diferente de vocês, tá? E, cara, eu entendo que airdrops, ele vem se desenvolvendo e mudando com o passar do tempo. Não necessariamente ele vai deixar de existir, mas hoje meio que se tornou um ICO, né? Uma forma de você fazer, inclusive, cálculos mais precisos de quanto que você vai receber. Então, assim, é mais uma transformação. Enquanto continuar sendo rentável para as empresas, eu acho que eles vão continuar fazendo. Você falou, inclusive, de investimento que um VC faz, por exemplo, e chega até o cliente, né? Não é direto porque esses tokens eles não são pagos pelo investimento de um VC, mas a empresa cresce e passa a ter valor agregado para isso acabar sendo transmitido por meio do token, aí sim, por esses investimentos, talvez, que os VCs fazem. Mas não é uma entrega direta, então os VCs podem fazer um investimento e ter prejuízo, por exemplo. Pode chegar menos na ponta final para o cliente, porque não é uma relação direta. É um bicho estranho, né, que tá fomentando aí no mercado, mas é esse cenário, sim. Você tem o crescimento da empresa com investimento, às vezes até de time, né, de empréstimo de pessoal, para depois chegar aí no resultado final. Você cria esses tokens do nada, esse valuation surge no mercado, né, e aí vira oferta e demanda. O pessoal que ouviu a palavra ICO aqui, né? Acho que muita gente já deve ter visto alguns episódios que a gente explicou a diferença, mas qual que seria a diferença básica de um ICO ou de um airdrop? Pra aquela pessoa Boa que tá pergunta. assistindo e, porra, pra mim é a mesma coisa. Qual a diferença? Boa. Não, o ICO você basicamente compra os tokens, você adquire os tokens como se fosse um IPO, de certa forma, quando a gente tem um projeto no mercado de cripto lançando os seus tokens a mercado, né? Não tem uma corretora pra você fazer isso, não tem um mercado fechado, mas você tem esse lançamento do token pela primeira vez. E aí você pode fazer, inclusive, algumas compras, eles têm vários public sales e tudo mais. Isso acontece até. Mas quando a gente fala de airdrop, é um processo um pouco mais arriscado, com a possibilidade de ganho muito maior também, exponencial. Então, não existe um contrato assinado, até assina contrato na blockchain, né? Mas não é um contrato assinado em que você entrega determinado valor, determinada quantia e recebe X tokens, por exemplo. Você faz um airdrop, você faz uma campanha sem saber quanto que vai valer cada um dos pontos, quantos pontos totais existirão, quando que vai ser o airdrop, quando vai ser o checker, quando vai ser o claim, quando vai ser um monte de coisa, tudo no escuro. Aliás, esse é o grande ponto. É aí que você se desenvolve para eventualmente ter experiência, como eu faço isso há 4 anos, e vai se desenvolvendo para você criar um know-how, um feeling e entender para onde que vale a pena você colocar esforço, basicamente. E você falou de checker, de claim, de campanha. Como é que é farmar um airdrop, né? O que é caçar? Eu entro num projeto e interajo com ele, eu faço o quê? Eu trado, eu coloco um ativo em staking, eu faço uma pool de liquidez. Como é que você caça um airdrop de fato? É óbvio que varia de projeto para projeto, mas explica pro pessoal isso, porque muita gente deve ter ouvido essas palavras e falou, beleza, traduz aqui que eu não entendi. É isso, a gente vai traduzindo, né? A galera vai entender com mais calma, mas assim, tudo que você falou procede, tá? Todos esses tipos de airdrop existem. Mas um exemplo bem fácil, mano. Imagina um joguinho do celular, em que você, conforme vai subindo o seu level, você vai conseguindo mais pontos, ou então subindo no ranking. Então você pode chegar ali no ranking 1000 e pouco no mundo. Pô, você tá muito bem posicionado.
E chegando nesse ranking, você vai coletando pontos ou moedinhas e tudo mais, e no final eles fazem uma conversão desses pontos em tokens que estão sendo criados naquele momento. A gente chama de TGE, Token Generation Event, tá? Que é o momento em que o token é criado do zero, ele não existia antes. E aí sim, uma parte desses 100% do supply, né, 100% dos tokens possíveis a serem existentes, eles são alocados, destinados para os jogadores. A mesma coisa poderia funcionar, por exemplo, com o staking de Solana. Né? Existe um projeto que tem ali a letrinha na frente do Sol, mas é um token pareado, né, na Solana mais um staking. Esse token ele vai se valorizando frente ao token Sol com o passar do tempo, como por exemplo 7% ao ano, e é um produto muito bom. Por acaso, ele também tem uma campanha de airdrops. E aí você percebe que a massa, o capital, ele chegou justamente por esse incentivo de airdrop. Porque não bastava ser um bom produto, porque já existem bons concorrentes. Mas uma boa campanha de airdrop, uma promessa muito importante, pode atrair mais capital. E é aí que você tem esse funcionamento de airdrop. Você perguntou, né, como que funciona na prática? Cara, vai chegar um dia que você vai ver um anúncio, ou então vai ver um criador de conteúdo que você segue, mostrando um anúncio que ele pescou, alguma informação que acaba muito de privilegiada, né, de Discord, etc. Uma informação de que está próximo a data da entrega dessa recompensa. Às vezes as informações vão pipocando devagar, né? Hoje mesmo está tendo um muito famoso que é o da Lombard. Era um produto que copiava o Bitcoin na rede Ethereum, chamado LBTC. L de Lombard, BTC justamente o ticker do Bitcoin. Você pegava qualquer cripto que você tinha e trocava por LBTC, segurava na carteira, estando exposto à volatilidade de preço do Bitcoin, mais um stakingzinho de aproximadamente 0,8% ao ano, tá? Não é muito, mas é o produto dos caras. E eles conseguiram acumular mais de 1 bilhão de capital dentro do produto. Agora chegou o momento deles entregarem para todo mundo a recompensa, né? E aí eles decidem quanto que vai ser de alocação, qual vai ser o dia. Às vezes eles marcam horas, às vezes não. E aí é isso, vai ver a rede Ethereum durante 10 minutos ali no gargalo para todo mundo querer sacar e vender, tá? Geralmente tem vesting também, ou seja, você fica bloqueado com o tempo sem poder vender, porque senão todo mundo recebe o token e despeja no mercado. Isso desvaloriza, né? E os projetos vão criando alguns mecanismos para impedir essa venda massiva e incentivar, inclusive, numa segunda temporada, por exemplo, para que as pessoas mantenham o capital dentro do produto. Então é isso, você vai pegar o seu capital, vai usar o produto do time, com o passar do tempo vai acumular pontos, você pode ir registrando isso numa planilha, alguns protocolos mostram, vai ver seu ranking, vai comparar com outras carteiras, e em determinado momento você vai receber a notícia de que vai ter uma data muito próxima ali para ter o recolhimento da recompensa, usando umas palavras menos técnicas ali. Uhum. E nesse momento você se prepara, né, espera chegar a data e a hora, conecta a sua carteira no aplicativo, faz essa chamada ali na carteira e recebe esse capital. E aí você pode fazer o que você quiser com os tokens. Nesse caso vão ser tokens BARD, por exemplo. Então você pode fazer o que você quiser, pode vender, pode trocar São por tokens ETH. BARD, você disse? BARD. O que é isso? É o token que a Lombard Ah, tá. vai lançar, tá? E aí poderia ser tokens... Cara, tem diversos, eu vou ficar falando nomes aqui, mas cada um cria o seu ticker próprio e incentivos pra galera não vender. Entendi. É isso. E, cara, qual foi o primeiro airdrop, assim, contando um pouco da sua história, que você farmou pessoalmente, que deu bom, né? Como foi a experiência? O seu primeiro airdrop que você farmou já deu bom logo de cara? Você falou, cara, é isso que eu vou fazer pro resto da vida mesmo, vou focar nisso? Ou não, você quebrou a cara logo no seu primeiro airdrop? Conta uma história aí pra gente. Essa história é muito boa, mano. Porque é o seguinte, lá pra meados de 2019, 2020, mas na época da pandemia, cara, basicamente tinha um projeto chamado ENS, acho até que você conhece muito bem, que tem um moletom bacanão, né? Uhum. E aí, cara, eu lembro que eu olhei aquilo e falei, mano, isso aqui é muito legal, muito bom. Eu já tinha vários sites, domínios de sites.com.br, sempre gostei disso. Um dia eu ouvi um podcast do Peter do Nerd falando que vendeu cifras de músicas lá por um valor muito alto. Eu falei, cara, muito legal. Comecei a me inteirar sobre o assunto e fui ver quanto que custava para você comprar um domínio .eth, ao invés de ser .com.br, .com qualquer outra coisa, era .eth justamente na rede Ethereum. Rede Ethereum, que sempre foi muito cara. E eu lembro que na época, o domínio custava $5 e a transação na rede $20. A gente tá falando aí de mais ou menos 2020, Isso tá? é bizarro, cara. E eu lembro que eu fiquei pensando, eu falei, será que eu compro ou não compro isso? Até então, sem nenhum tipo de know-how com airdrops na minha vida de cripto. Eu decidi comprar,
e também avisar alguns amigos, né? Inclusive, um deles foi o Danilo, na época a gente não trabalhava junto. Mas conhecia ele, né? Conheci ele do mercado, que eu já tinha uma empresa, né, no setor, eu falei, pô, dá uma olhada nisso aqui, olha que da hora. Ele falou, mano, você é muito burro, velho. Como que você pagou $20 nisso aqui de taxa? Eu falei, tá bom, eu concordo, mas é muito legal. Porra, 6 meses depois. Então, o que aconteceu? Foi mais ou menos um ano e alguma coisa depois, porque eu fui um dos 200 primeiros que comprou, não sei, por acaso. E aí, inclusive, o meu nome tá na lista lá do livrinho que eles soltaram como um dos primeiros. O que aconteceu? Existiu uma contagem retroativa de pontos e de, enfim, e de atividade dentro da rede, que considerou o fato de que eu coloquei isso como o meu nome primário, e também por ter comprado cedo, e fez um multiplicador e eu acabei ganhando uma bela grana. Na época, eu tinha recentemente me mudado, morando de aluguel, tudo mais, né, tentando fazer tudo virar, e eu recebi a notícia justamente de que eu tinha ganhado mais ou menos uns R$30 mil, tendo gasto $25 há mais ou menos um ano. Aí eu parei e falei assim, não, Faz peraí. a conta de retorno aí. Eu falei, não, peraí, calma aí. O que acabou Tá de certo acontecer, isso, cara? deixa eu entender essa parada. Aí eu pensei assim, eu não vou fazer nada hoje, eu vou só pensar nisso e o que eu vou fazer, quais são os meus próximos passos. E eu comecei a pensar e entender, pesquisar como que isso era possível, né? Eu já tinha feito o recolhimento para minha carteira, tava na minha carteira, mas eu não vendi nem nada. Fui dormir, dia seguinte, quando eu acordei, esses 30 mil viraram 65 mil. Simplesmente. E aí eu falei, não, Caraca. pera aí, agora eu preciso agir, porque a gente já tá falando aqui de pelo menos um ano de custo da minha vida, na época. E aí eu vendi tudo, 100%, passei pra ETH e tinha 65 mil reais a mais na minha carteira. E eu falei, mano, eu preciso replicar isso aqui, eu vou me especializar nisso. Eu tava pensando muito em análise gráfica, esse tipo de coisa, em cripto. E eu comecei a estudar e me antenar muito mais nesse assunto, tá? Então, esse foi o meu começo, e assim, dificilmente isso se replica hoje no mercado. Não é assim que funciona mais airdrop, mas na época sim. Na época você corria esse grande risco positivo de receber uma notícia de que você foi contemplado com uma grande quantia de tokens que antes nem existiam no mercado. Cara, e o que você acha que mudou de lá pra cá? E o que dá aqui pra fazer pra ganhar uma grana minimamente sustentável aí com alguma recorrência? Boa. Cara, é difícil você buscar uma recorrência em airdrops, mas pensando principalmente no que mudou, a gente tá falando de um cenário em que anteriormente a gente tinha muita campanha de airdrop velada. Parece que, não sei se uma vergonha ou algo a se esconder, falar que você vai fazer um airdrop, né? O último que eu me lembro dessa leva em que não era pública a informação e não tinham pontos, não tinha uma campanha, foi a Arbitrum, onde você usava o protocolo esperando ter um airdrop, mas não existia qualquer confirmação oficial. E hoje em dia poucas vezes tem também, mas na época eu lembro que eles eram ativos nessa ideia de não falar sobre isso. Inclusive com banimento de quem falava, bloqueando. Talvez por Então, isso que deu bom, né? Ou não? então, exatamente, porque muita gente, não tendo a certeza, não gastava tempo e energia, né? Não alocava capital para isso. Mas eu me lembro muito bem, quando eu usava ainda carteiras ruins para fazer a movimentação, e era um puta trampo, né? Tinha que fazer a movimentação, confirmar várias vezes, mudar a rede, era uma rede, teve rede teste também, cara, uma confusão. E no fim das contas, era tudo mato. Então, não era tão simples como é hoje, por exemplo, né? Vocês até falaram, por exemplo, da Mint. Cara, comprar um Bitcoin é muito fácil. Há 10 anos atrás era muito difícil. Acho que essa é a correlação, mais ou menos, para você fazer um airdrop há 5 anos atrás. Era muito difícil, porque você não tinha certeza das coisas e não sabia o que poderia ser considerado como critério de elegibilidade. Portanto, você fez 10 transações, então você está nessa categoria aqui. Você está nessa prateleira de usuários mais legais. Você fez 25, você está muito melhor então. Você fez 24, não. Não existiam esses números públicos e foi uma das últimas vezes em que a gente teve isso de uma forma velada. As empresas entenderam que isso podia ser usado como marketing e passaram a não mais velar essa informação e sim a expor e gritar essa informação para atrair mais gente. Então, eu fiquei com duas dúvidas em relação a isso que você falou. A segunda eu já Vamos lá. pergunto, mas você acha então que airdrop é mais marketing do projeto ou de fato é uma recompensa real para os usuários? Porque tem duas visões, né? Uhum. O que você acha? Não, é marketing. Marketing de É. fato e capital mercenário para quem é usuário, é isso? É isso. Mas o mundo é assim, eu acho que tem que ser assim mesmo, né? As empresas estão competindo para ver qual que é a melhor que deve prevalecer. E na minha opinião, é a aplicação prática do capitalismo, e eu acho que tem que ser assim mesmo. Mas é isso, tá? Esse ideal
de, por exemplo, você ter um cenário em que, nossa, você vai receber uma recompensa, muito obrigado por estar comigo no começo, eu acho que isso pode até ter existido, mas não tá mais presente hoje. Então, só que assim, você falou que antes né, existiam airdrops velados, por exemplo, no caso de Arbitrum. Hoje em dia o negócio é muito mais profissional, as pessoas falam, explicam como vão ser as seasons, e tem institucional no jogo, né? Então, Sim. porra, você não vai competir um investidor sardinha com um investidor institucional na hora de formar um airdrop. Como é que você enxerga isso? Você acha que isso atrapalha hoje em dia para as pessoas farmarem airdrop? Porque, enfim, acho que é muito mais difícil de hoje em dia você pegar 20, 25 dólares e transformar em 60 mil reais, em comparação Ah, do é. que antigamente. Como é que você enxerga essa institucionalização, sei lá, do mercado de airdrops? Interessante. Eu acho que isso é positivo, você tem mais capital dentro do ecossistema, mas sim, ficou mais difícil, né? Para quem vai começar hoje, vai ter mais dificuldade de receber grandes recompensas do que há 2 anos atrás, por exemplo, tá? E isso acontece no desenvolvimento natural mesmo do próprio ecossistema. Hoje, ou você precisa ter algum capital, a gente está falando aí de pelo menos uns $1.000, tá? Tá. Para você realmente receber retornos interessantes e ganhar uma grana ao ponto de, por exemplo, $1.000 é o mínimo, você diria? não, Sim. não, não. Dá pra você ganhar airdrop de graça, né. Existem inclusive esses games que você joga de graça, existem aplicativos que você usa de graça também, existem testnets que você, às vezes vamos supor que a Ethereum tem, por exemplo, a sua rede mainnet e tem a rede Sepolia, né, que é uma rede de testes onde inclusive eles sobem primeiro os updates por lá pra testar e ver se funciona. Beleza. Existem outras empresas lançando redes de teste antes de passar e migrar tudo para uma rede principal. Você pode usar uma rede de testes com tokens de mentira e transações sem valor de fato para construir um footprint ali na sua carteira, ou seja, para deixar um rastro positivo na sua carteira e falar, ó, eu sou um usuário, tá? Tô aqui, tô te ajudando. E no futuro, eventualmente receber um airdrop por isso, sem ter envolvido em nenhum momento uma grana na sua carteira, né? Aliás, isso assim, não necessariamente é muito rentável, tá? Porque se você for parar pra pensar, não precisa ser um especialista para usar alguns aplicativos de graça, você não necessariamente é um usuário tão valorizado para o projeto, mas dá para começar, inclusive foi mais ou menos assim que eu comecei. Cara, tu acha que hoje em dia só ganha grana mesmo quem tá, pô, entrando em pool, por exemplo? A gente tava aqui com a Giovana do Beat das Minas semana passada, ela falou, cara, a grana que eu ganhei recentemente com airdrop foi entrando em pool, né? Então, pô, chama aí 10 amigos aí, junta uma grana e aí, pô, delibera aqui, né, pra investir em X protocolos aí que são possíveis airdrops. Tu acha que isso faz mais sentido do que o cara, o aventureiro solo ali que vai atrás de airdrop na marra? Cara, não, tá? Qual que é o grande ponto? Se você for sem nenhum tipo de conhecimento, você fosse jogar na mata ali mesmo, provavelmente você vai precisar de mais capital, ou então vai apanhar muito no começo. Mas com o time que eu montei e com todo o tempo que eu dedico com isso, cara, eu trabalho basicamente só com isso, né? O dia Uhum. inteiro pensando nisso, analisando documentos. Dá pra você chegar na conclusão de que alguns airdrops você consegue um bom retorno, mesmo sem muito capital ou sem muito tempo também. Eu costumo, inclusive, separar em algumas categorias, porque, pra mim, o mais importante na hora de você caçar um airdrop, a gente fala esse termo aí de caçar, porque você tem que ir atrás, você tem que buscar os melhores, porque os que estão aparecendo na sua timeline não necessariamente são os melhores. Uhum. Ou então, já estão antigos, e aí você já tá diluído se você for começar. Mas eu costumo separar na categoria de tempo e de dinheiro, tá? Claro que não é preciso, mas é mais ou menos 2 polos ali, onde, se você tem bastante tempo sobrando, você pode, por exemplo, ajudar como um moderador, um suporte em um servidor de Discord, como se fosse um grupão de WhatsApp, onde você fica respondendo as perguntas para outros clientes da empresa. E aí você conecta a sua carteira, eles conseguem avaliar isso. Isso, exatamente. Você pode receber uma locação por causa da sua atividade social. Uhum. Você não gastou nenhum dinheiro com isso, você tem muito tempo, está desempregado, pode ser uma oportunidade. Maneiro. Entender quais são os melhores protocolos para isso. Se Não eu não me são engano, todos que a vão. OpenSea fez isso, né? A OpenSea, acho que ela ainda não entregou o airdrop. Mas, cara, foram muitos Aham. projetos que fizeram isso. Teve uma chamada Redstone, que entregou um alto capital, era um oráculo. Teve um que foi o da Berachain, Uhum. e inclusive, não faz o menor sentido, mas eu me lembro que eu fiz exatamente 10 posts de Berachain, porque dá pra você contar lá no Twitter, né? E eu acabei recebendo uma alocação de R$30 mil. Só por Só por conta isso. de... E eu não fiquei elegível por ter usado a testnet. Então, não necessariamente os critérios são justos, tá?
Mas o fato de eu ter produzido conteúdo em nome da empresa, para eles, valeu muito, né? Não tinha essa informação anteriormente, senão eu teria postado muito mais coisa, enfim. Mas é interessante que você vê que não precisa ter dinheiro para fazer dinheiro, tá? E não precisa ser grande também. Você precisa fazer um conteúdo interessante que chame a atenção, você vai receber essa recompensa, esse retorno ali. Então, era independente da quantidade de seguidores, mas a qualidade dos conteúdos eram conteúdos mais densos. Eu postei vídeos de mais de 10 minutos explicando, tutorial, postei threads grandes a respeito do projeto. Isso para eles teve bastante valor. E, cara, basicamente você não precisava ser nem um expert tão grande e nem necessariamente ter muitos seguidores. Era basicamente você pôr a cara ali e gastar um tempo. Eu falei sobre dividir em tempo e dinheiro, né? Uhum. É legal você entender o que o projeto demanda e o que você tem de maior oferta. Se a sua maior oferta é dinheiro, pô, sou médico cirurgião, chego à noite, só tenho 10 minutos no máximo por dia, tenho filho pra criar, não consigo ficar mexendo. Tá bom, a sua maior oferta é de grana, tá? Então você vai procurar aplicativos, projetos que demandam capital, que demandam essa alocação de grana. Porque aí você vai estar entregando a única oferta que você tem, ou a melhor oferta possível que você tem, para receber de volta uma atenção do projeto que demanda por isso. Mesma coisa o inverso. Pode ser que você tenha muito tempo, não tem grana nenhuma. Pô, eu tenho R$100 aqui para investir, quero começar, não vou conseguir de uma forma em que eu tenho que colocar uma grana, mas tenho muito tempo. Ou porque eu ainda tô na escola, ou porque tô na faculdade, não tenho trabalho, tô desempregado, enfim. Você pode optar por protocolos que demandam atenção de tempo, como servidor de Discord, como criação de conteúdo, ou até mesmo uso de testnets. E aí você vai ter um valor maior para aquele projeto. Com os seus R$100, não fazendo nem cócegas para um projeto que pede dinheiro, tá? Então, acho que esse casamento entre a sua principal oferta e a principal demanda do protocolo é o que gera o efeito explosivo aí de maior retorno. Cara, eu gostei muito dessa leitura que você trouxe, porque é uma maneira muito simples de você enxergar, né? Pô, como que eu consigo me expor da melhor maneira? E aí, né, falando ainda desse ponto de tempo versus dinheiro, tu enxerga diferenças factíveis, assim, pô, no projeto que tá mais atrás de volume do que aquele projeto que tá atrás mais de engajamento? Em que sentido? Você fala se é Tipo, fácil de perceber? que tipo, você olha pô, sei lá, pra- um projeto de DeFi provavelmente vai querer atrair mais volume e sei lá, uma blockchain vai querer mais interação social, não sei. Sim, isso entra um pouco na expertise, na experiência, no feeling, Uhum. mas, cara, às vezes isso tá na campanha. Tem campanhas, por exemplo, que te dão pontos por você fazer uma postagem no Twitter. E aí você pega, copia o link, né, o URL lá da sua postagem, envia para análise pro time, e aí você ganha 50 pontos. Uhum. E pronto, você saiu na frente de um monte de gente. Tem gente que simplesmente não tem tempo ou não quer fazer esse tipo de conteúdo. Dá pra fazer isso de forma dark, você não precisa se expor com face nem nada. Mas o grande ponto é que a maior parte dos projetos que são de movimentação grátis ou de tempo, né? Eles são projetos de um segmento, de um setor, como testnet, como games e por aí vai. Dá pra perceber que você ganha mais relevância e mais pontos se você tá pagando. E são projetos a se evitar se você tem uma oferta maior de tempo do que de grana. Então, é justamente isso que eu queria perguntar, porque beleza, tem o lado do médico que não tem muito tempo, mas tem o dinheiro para poder investir em airdrops. Mas, por um outro lado, isso pode acabar tendo uma outra interpretação de, beleza, então é pay to win. Então, quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu vou ganhar do airdrop, isso pode ser injusto. Muito usuário tá, sei lá, utilizando a rede e fazendo várias tasks e acaba sendo penalizado. Como é que você enxerga isso? Porque, enfim, é um outro lado da moeda, né? Você fala no sentido de eu concordar ou não, ou de existir? Porque existe. O que você acha, cara, a respeito? Ah, Porque existe mesmo. Mas... Existe. Tem um grande exemplo atualmente que é da Monad. Uhum. E a Monad é uma rede EVM, ou seja, o sistema da Ethereum. Ela promete ser muito rápida, tem características semelhantes com Solana em relação à velocidade, transação por segundo, tudo bem? E qual que é o grande ponto? A Monad, ela tem mais de 500 milhões de endereços públicos ativos. Não tem como 500 milhões de endereços ganharem airdrop. Então, o que esses endereços costumam fazer? Pelo menos de 5 a 10 transações desde a sua criação. E aí tem muitos ataques, né, de pessoas que são farmadores profissionais, caçadores profissionais, que têm diversas telas e montam um monte de carteira, faz 5 transações, passa pra próxima e tudo mais.
tudo tabelado, planilhado. A ideia do projeto é evitar entregar tokens para esse tipo de pessoa que tem um capital mercenário profissional, vai pegar e jogar todos os tokens a mercado, vai vender. Uhum. Então, nesse cenário, eu entendo que é uma realidade e você tem que trabalhar com o fato de que se você fizer uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, você tem menos valor pro projeto. Você vai receber uma alocação menor. É um exemplo da Berachain, por exemplo. Ficar fazendo transações, eu tinha somado mais de 500 transações na rede. Não valeu de nada. E tá tudo bem, porque qualquer um pode fazer transações na rede. Não era isso que tinha valor pro projeto. Era talvez a divulgação que eu fiz. Talvez na Monad seja algo parecido, né? Existe dentro do Discord, não sei quanto a galera conhece de Discord, mas é uma rede social muito parecida com o WhatsApp de voz, e você fica mandando mensagens, trocando diversas comunicações por lá. Existem cargos que podem te dar acesso a canais diferentes dentro de um servidor. Então, tem uma casinha ali da Monad e ela tem 100 canais. Você entra pela primeira vez, você tem acesso a 10. E os outros 90, você vai conquistando quando você se dedica, ajuda e passa a ser notado e vai recebendo acesso a mais canais. O próximo nível seria um chamado Full Access, que é basicamente um cargo que te libera uns 60 canais. E são poucas as pessoas que conseguiram esse cargo. Então, passou-se a lutar por este cargo numa conta, né, de Discord e, eventualmente, vender no mercado secundário a conta que você farmou, que você caçou esse cargo. E, cara, começa a gerar um monte de ramificação que, no final das contas, eu acho que o grande ponto é você entender o que é que tem valor de fato. O que você tem de diferencial em relação a uma pessoa que abriu a conta e em um dia fez tudo aquilo. Dá pra fazer em um dia tudo que você fez? Então você não tá fazendo o que é mais importante pro projeto. Geralmente ter um NFT, mesmo que seja na rede de teste, pode ter algum valor no futuro, né? Você ter algum cargo diferenciado de algum projeto dentro da rede também pode te dar uma alocação diferenciada. Tem alguns NFTs mesmo que funcionam na rede mainnet que recebem a alocação, porque o time fala assim, bom, tem essa coleção bonitona aqui de NFT, só quem tem grana e quem é high ticket tem essa coleção. Eu vou destinar uma parte da alocação, sei lá, 0,5% de todos os tokens, para usuários, né, dessa coleção, para detentores desse token, porque são detentores que eu quero que tenham o meu token. E você vai fazendo esse tipo de parceria. Então, acaba que no final das contas, é assim mesmo que funciona e passa a ser relevante você ter esse diferencial, buscar esse diferencial. Você vai, se você fizer de uma forma dedicada, você vai perceber o que tem valor e vai começar a correr atrás disso, como, por exemplo, esses cargos no Discord aí. O que você acha de airdrops que exigem KYC? Porque, assim, antigamente, beleza, não era tão comum você conectar com... Tô dizendo o que eu acho, né? Você me corrige se eu estiver errado. Não era tão comum você conectar a sua conta, sua carteira no Twitter e falar sobre o airdrop pra divulgar e etc, etc. As pessoas, pelo menos os usuários cripto, eles priorizavam mais privacidade. Só que agora, se você faz isso, você acaba conectando sua carteira, por exemplo, com o seu Twitter, você acaba entregando sua privacidade, alguns protocolos exigem KYC para você começar a farmar. Como é que você enxerga isso? É uma mudança em relação a um tempo atrás, mas você vê com bons olhos, você acha que isso deixa mais, sei lá, restrito para, por exemplo, quem tem mais seguidor talvez seja mais, sei lá, beneficiado? Como é que você enxerga isso? É uma boa pergunta, porque é justamente aquele movimento de mudança que eu comentei. E esse tipo de coisa não necessariamente chega, se estabelece e fica para sempre. Mas aconteceu um caso, por exemplo, de um protocolo que a gente estava fazendo, em que eles acabaram simplesmente ignorando as transações on-chain e entregando recompensas só para quem fez a parte social, tá? Então, pode vir a acontecer, né, de você ter que fazer esse KYC, essa doxagem, né? Mas eu não acho que isso é o mais importante para o projeto. Eu não acho que isso vai se tornar uma regra. Mas tem vários protocolos que você precisa ou para fazer a atividade e conquistar pontos, ou, surpresa, só no final para você poder recolher e aí sim ganhar a recompensa. Então, acho que faz parte do processo. Cara, basicamente, faz tempo que eu concluí que a blockchain não é muito um lugar para você se esconder ou fazer atividades em que você não queira que saibam quem você é. Provavelmente você vai sofrer. Né? Provavelmente é o pior lugar pra isso. Então eu acho que isso meio que quem tá fazendo o jogo ali de caçar um airdrop ou usar uma atividade de DeFi fala assim, ó, tá bom. E aí conclui o KYC e tá tudo bem. Maneiro. E, cara, conta algum airdrop pra gente que, assim,
você esperava que ia rolar muito e acabou te decepcionando? Alguma história Nossa, assim? Eu tenho uns 3 aqui, só Porque- desse ano. Exato, exato. A gente tá falando aqui, são mil maravilhas, eu sei que tem muita oportunidade, mas também tem o outro lado da moeda que, enfim, sei lá. Eu farmei assim, airdrop por 2 anos e mal recebi. ZK Sync, por acho, exemplo. acho que essa é a parte, né, que é a parte ruim, mas que não é tão ruim assim, porque você não perde dinheiro. No mínimo, você aloca a tua grana em um lugar que não é tão eficiente quanto algum outro tipo de investimento. E você aprende também, né? Às vezes você aprende a interagir com o contrato, com o projeto. Então, É. sei lá, eu tento olhar com esses olhos, mas o que você acha disso, Léo? Cara, é interessante você falar isso, porque tem projetos que você pode perder dinheiro. Tem? Tem Porra, sim. eu nunca perdi, mas, e- mas qual seria? E como que funciona? Existem alguns projetos que você pode alavancar usando alguns instrumentos de DeFi, como a Pendle, Ah, e você pode comprar só a parte de yield, que é a parte que dá pontos. uhum. E você pode queimar de fato capital em troca de pontuação, e esses pontos podem no final valer menos do que o capital que você queimou, tá? É comum, inclusive. Aliás, esse da Lombard que tá para sair, eu entendo que pode acontecer isso com muita gente, dependendo do momento que você entrou. Tá? Então, existe esse cenário. Mas, em regra, isso não necessariamente acontece. Você tinha falado sobre Não, alguma história sua de uma um história. airdrop que te decepcionou. Tem um que me decepcionou, foram poucos. Teve um principalmente, mas que eu sei que muita gente perdeu grana, foi um da Starknet, por exemplo, que tinha um critério de elegibilidade eliminatório. Ou você tinha na sua carteira 0.005 Ether, que dava acho que uns $5, ou você não estava elegível para airdrop. Era um mínimo, um critério, de fato, excludente ali. Como assim? Você tinha que ter isso na sua carteira Tinha que ter rodando isso parado na Ninguém carteira. sabia disso. Não, e é justamente um critério obscuro. Eles soltaram Uhum. isso na hora só. O problema é que você poderia ter, por exemplo, $1.000 em diversos aplicativos na rede, ser um usuário com 1.000 transações, ser um excelente criador de conteúdo social, etc. Mas não ter essa quantia na carteira, você estava fora. Hum. Eu acho que foi desajustado, muita gente ficou de fora por causa disso. Acontece o contrário também. Por exemplo, você falou da ZK Sync. Cara, eventualmente você não vai saber quais são os critérios. E é isso. O time decidiu, postou a alocação, aceite. Não tem muito o que fazer. Já vi muita gente que merecia, né, de certa forma, assim, poderia ser justo esse recebimento de mais tokens, ou até mesmo alguns tokens, teve gente que ficou de fora, e simplesmente não vai saber nunca o critério usado pelo time para ter excluído, né, a carteira dele. Então, existem esses riscos, tá? Diversos. Teve um, por exemplo, que chamava Fragmatic, não sei se vocês já ouviram falar, mas era na rede Solana, ele era muito pequeno, começou a crescer, muita hype. Às vezes a gente tá na bolha, né? Uhum. E a gente acha que, pô, eu descobri aqui o negócio, eu vou fazer muita grana e tudo mais. Eu tava estimando uma capitalização ali de 500 a 800 milhões de dólares, e o projeto veio abaixo de 100 milhões de dólares. Ele não deu prejuízo, mas ele foi uma frustração tão grande que muita gente, cara, basicamente às vezes desiste, ou eu acredito que não faz sentido caçar. É aí que você tem que insistir, né? Porque tem inclusive um dado que eu estudei de 2024. Em 2024, eu fiz aproximadamente 20 mil reais por mês se você pegar uma média em airdrops. Tô falando de lucro bruto, tá? Não de lucro líquido. Mas desses 20 mil reais por mês, eles foram conquistados com menos de 5%. Mais da metade foi com menos de 5% dos airdrops. 90% dos airdrops não fez mais do que 2x, por exemplo. Metade dos airdrops não valeu a pena. Então, assim, é basicamente você ficar tentando fazer um tiro ao alvo até encontrar uma oportunidade que realmente casou com um timing legal, um bom produto, uma capitalização legal, às vezes um bom market maker que conseguiu segurar o preço do token, e você tá dentro, e você conseguiu pontos o suficiente para conseguir eventualmente pagar vários airdrops ruins e ainda sobrar uma bela grana para fazer um giro ali na sua caça. Entendi. Cara, você falou perder. E aí eu fiquei curioso, porque assim, beleza, você perde ali numa transação e tal, mas assim, quando você fala perder pra mim em cripto, é tipo, porra, 60% tomei aqui É no isso. escuro. Cara, como? Existe um mecanismo dentro da Pendle, cara, é muito difícil explicar isso Que você de fala. forma... Não, se a gente for falar de Pendle mas aqui, vamos lá. já era. Não, mas acho que de uma forma simples dá pra Aham. gente separar. Existe, por exemplo, um apartamento, e existe esse apartamento daqui a um ano com os aluguéis que você recebe por emprestar ele. Uhum. Né? O que a Pendle faz? Ela separa o apartamento daqui a um ano com o rendimento de aluguel que você recebe daqui a um ano. Você pode
comprar só o token do apartamento com desconto ou o token de rendimento. Quando você compra o token de rendimento, você costuma comprar ele muito mais barato, porque um apartamento vira um apartamento no futuro mais um rendimento no futuro. E esse um rendimento no futuro, ele vale muito menos, porque ele é, por exemplo, 5% do total desse um do futuro, tá? Uhum. Então, tem 5% de valor aqui e 95% aqui. Quando você compra só essa parte do yield, que a gente chama, só do rendimento, só dos aluguéis, você compra muitas unidades. Então, é como se você, por exemplo, com, sei lá, $100, comprasse 5.000 unidades de YT, de token que vale só o rendimento. E você passa a acumular pontos, não como se tivesse $100, mas como se tivesse $5.000 no projeto. Acontece que com o passar do tempo, vai se aproximando, né, a data de vencimento ali desse 1 ano, por exemplo. Esse aluguel, você diz, né? Perfeito. E aí, o token principal, que é o token do aluguel, ele vai se aproximando de 1. E o token de rendimento vai se aproximando de 0. Porque com o passar do tempo, são menos meses de aluguéis a serem pagos. Quando chega a 0, parabéns, você trocou toda a sua grana por pontos acumulados no projeto. Só que com uma posição muito grande. Então você tinha $100, caçou como se tivesse 5.000, fez uma porrada de pontos e agora você está torcendo para que esses pontos que você fez valham pelo menos os $100 que você usou para comprar só a parte do rendimento, tá? Então é mais ou menos essa a ideia de você queimar uma grana em troca de pontos e poder perder dinheiro. E isso, inclusive, acontece com uma certa frequência ali. Vai, 1/4 dos projetos você perde dinheiro mesmo e o time faz um monte de cagada e não tem um bom lançamento, não vai pra frente, você queimou o dinheiro na expectativa de que os pontos pudessem valer mais do que aquilo e não valem. Cara, qual que é, assim, a principal red flag que você, como um analista de airdrops, olha pra um projeto e fala, cara, esse airdrop vai dar ruim, não vou farmar por isso, 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 isso? Boa pergunta. É um conjunto de informações, tá? A gente avalia muita coisa, mas no filtro dá pra gente dizer que tem análise do time. Eu já me peguei lendo perfil de LinkedIn de time, tá? Às vezes a rede em que o projeto tá, ou se é um projeto de rede, quais são as parcerias, se tem VCs interessantes por trás, quantas rodadas tiveram de investimento, qual é o valor público de investimento. Tem diversos tipos de leitura que você pode fazer, mas se você quisesse um red flag monstruoso, pra mim, é você ter um projeto que tá com uma campanha muito longa já, que eu acho que não faz sentido você entrar se você não tem uma data final, tá? Então, por exemplo, tem um projeto chamado Level, e é um projeto azulzinho lá dentro da Ethereum, conhece? Conheço. E aí, ele teve esse sistema também ali que eu falei de você comprar só o rendimento, caçar o projeto com um monte de grana, conseguir um monte de pontos, bilhões, trilhões de pontos, e eles não deram uma data final. Ok, é um costume não dar uma data final. Porém, agora no dia 29 de setembro, vai fazer 1 ano que a campanha tá ativa e não tem data final, e não tem proximidade, não tem movimentação que você percebe e fala assim, ó, tá chegando o momento de sair. É bem provável que os caras façam um aniversário de campanha e o projeto ainda não saiu. Então, esse tipo de leitura é uma red flag muito grande. Você já pode, inclusive, conhecendo mais o time, evitar qualquer tipo de projeto que seja parceiro, né? Teve um outro projeto que chamava Plaza Finance, em que o próprio CEO da parada, o head da parada, ele saiu do projeto e foi abrir em outra rede, ele estava na rede Base e foi abrir na Hyperliquid um projeto parecido. E abandonou o projeto principal, né? Conhecendo o time, você sabe dessas movimentações, passa a ser uma red flag, tá? Mas é difícil de você ter muita assertividade. É realmente um cenário em que você acaba se expondo mais do que gostaria, vai errar mais chutes ao gol do que gostaria, mas tentando fazer um golaço que vale a pena e te dê uma vitória. O golaço, ele vale a pena todos os gols que você errou, né? Pior que vale, porque a gente tá falando de, às vezes, um retorno de 10x. Que vai pagar várias migalhas que você gastou. Claro, tem a parte do tempo, né, que você não recupera. Mas eu acho que é isso. É você pensar de uma forma em que você tá alocando o seu capital de acordo com uma simetria ali, com uma oportunidade que você tem no mercado. Se essa oportunidade, ela passa a ser uma oportunidade assimétrica, você gasta essa bala posicionando o seu capital por lá. E tem que entender que o mercado vai se movimentando, pode surgir algo mais interessante, enfim. É até uma técnica que eu acabo usando, uma estratégia,
que é de usar muita força no momento em que está assimétrico e basicamente sair quase que 100% do projeto depois. Então eu fico a cada instante, né, movendo o meu capital, a maior parte do capital, para o protocolo ou para a campanha que tem a maior assimetria. E tá tudo bem. Se aquela campanha lá deixou de ser a mais assimétrica, eu não vou ficar com o capital parado por lá, tá? Eu prefiro fazer essa jogada em que você vai se movimentando e somando muitos pontos no momento em que isso tá assimétrico. Ô, Léo, eu sei que essa pergunta também é de $1 milhão aqui, mas quando é que você vê que tá com assimetria, assim? Tipo, tem alguma coisa que você olha? Porque com certeza seu feeling de mercado, sua experiência entram muito em conta em relação a isso, mas tem alguma coisa que você olha e fala, cara, sinal claro de assimetria, mais tudo que você já tem de experiência? Tem. Às vezes o projeto acabou de lançar a campanha, poucas pessoas fizeram conta ou colocaram capital. Você às vezes percebe bastante atenção sendo dada ao projeto. Um projeto que eu gosto muito, que eu entendo que está muito assimétrico, mesmo tendo crescido muito e já estando agora na 4ª temporada, é a Etena. É um projeto que está se desenvolvendo, vai lançar novos produtos, um produto principal sendo uma stablecoin com rendimento. Agora também vai ser acompanhado por uma rede própria chamada Converge, em que você vai ter um ambiente mais favorável para capital institucional pousar ali dentro do mercado de cripto. Acredito, inclusive, que muitos projetos por lá vão pedir o KYC, né, para você se doxar, para você entregar documentos. Então, pode ser que algumas campanhas por lá entreguem pontos, sim, mas tem essa surpresa no final. E é um projeto que continua entregando, continua aumentando o capital preso na rede, que é o TVL, né? E aí você percebe que o projeto continua, que o projeto continua crescendo e trazendo essa assimetria. Você consegue fazer algumas contas também. Às vezes o projeto não tem token, tá? E aí você fica muito no mundo da fantasia, estimando o quanto que você acha que vai sair de valuation aquele projeto. Mas um projeto que já tem token, como a Etena, é uma conta simples. Vai ter um total de pontos estimado, porque existe, por exemplo, eles têm ali mais ou menos uns 43 trilhões de pontos já entregues. Você sabe, no dia seguinte, qual foi a diferença de um dia para o outro. Uhum. Você coletando uns 10 dias, você pega uma média ali de quanto que o projeto está crescendo de pontos. Você consegue estimar, tendo uma data final, qual que é a quantidade total de pontos que devemos ter lá para o final. A gente está falando, inclusive, do dia 24 de setembro. Uhum. A depender de quando sair o podcast, já saiu o airdrop. Mas aí você tem essa data final. Converge. Da Etena. Dessa O nova airdrop season é de sem Etena. ENA. Season 4 da Etena. Entendi. Então é aquele negócio de temporada que você fala que continua acontecendo. Já tá na 4ª temporada. E eles anunciaram que vai ter a 5ª também. Cara, eu fiz o stake lá de SUSD e, mano, depois nunca mais olhei. Eu fiz só a Season 1. Depois dá uma olhada. Mas aí tem que ficar fazendo toda a temporada, né? Você não precisa ficar se movimentando toda a temporada. Uhum. Mas seria interessante, de 15 em 15 dias, você ver quantos pontos você tem. Uhum. E sabendo a data final, você consegue estimar quantos pontos você vai ter, qual que é o total de pontos. Sabendo a alocação que o projeto vai destinar para esse airdrop, você consegue saber mais ou menos quantos tokens você vai receber. Sabendo o preço do token atual, você consegue mais ou menos estimar quanto em dólares você vai receber e pronto, você tem ali uma fórmula mágica para poder fazer uma conta. Se o token está agora a 0,7 dólares, 70 centavos. Se chegar a 40 centavos, eu passo a ter prejuízo. Se chegar a 1,1, eu posso fazer 3 vezes. Se o token de rendimento cair bastante, eu posso comprar, porque eu vou caçar como se eu tivesse muito mais dinheiro, muito mais dólar. E aí você começa a fazer todo esse tipo de conta planilhada mesmo, né? Trabalho denso ali, trabalho, a gente chama de corner job, né? O trabalho que você fica ali, cara, basicamente... Mas vale a pena. Exatamente. E aí, no fim das contas, você tem mais segurança para poder fazer um aporte e passa a ser mais parecido com o ICO, foi o que a gente falou, tá? Mas o comum é você estar pela primeira vez no projeto que não tem token ainda, e aí, cara, você vai ter que estimar. Então, projetos parecidos do mesmo setor, né? Projetos que têm produtos similares mesmo que em outras redes, o quanto que o setor está quente ou não naquele momento para você poder aportar um capital e dar atenção, algumas entregas futuras do setor ou do próprio time, tudo isso vai compondo um cenário, vai pintando um quadro, e você consegue estimar mais ou menos se vai ou não valer a pena. Cara, acho que você já respondeu o que eu ia perguntar, porque assim, tem uma diferença de airdrop antigo de airdrop atual, né? Antigamente não tinha Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, basicamente você deixava o capital mercenário dentro do projeto, ele anunciava o dia de lançamento, todo mundo vendia o token e acabava. Tinha um certo vesting ou não, mas era desse jeito. Hoje a gente tem projetos, né? Acho que, se eu não me engano, a Etena talvez tenha sido a precursora de criar Seasons. Me corrija se eu estiver errado. Acho que foi uma das primeiras. Um dos maiores. Um dos maiores.
E eu queria saber, cara, como é que você enxerga isso? Se você acha que essa questão de seasons, né, acaba sendo melhor pro projeto, pra gente ter menos despejo no mercado e etc. Acho que talvez você acha que seja melhor, né? Por tudo que você falou, porque você consegue também, talvez, estimar o quanto você vai trabalhar dentro do projeto e ganhar futuramente. Um grande exemplo disso aí acaba sendo, por exemplo, a Hyperliquid, que soltou uns 31% de toda a alocação total para airdrop e faz buyback dos tokens. Então ela pode ter um perp drop. Uhum. Ela pode simplesmente fazer airdrop para sempre. A Etena também começou com uma atividade de recompra de tokens. Então é isso. Os caras, eles vão continuar crescendo o projeto, vão fazer a sexta, a sétima, a oitava temporada, podem, inclusive, em determinado momento, chamar isso de perp season e por aí vai. E sempre entregar umas recompensas, que aí eu não sei se a gente vai continuar nomeando de airdrop, mas é uma recompensa justamente para usuários que acumularam mais pontos na campanha. A campanha, às vezes, ela não muda muito de uma para outra, né? Muda talvez a locação, muda a data final, mas ela passa a ser muito similar, que é basicamente usar o produto. E você tem um cenário em que a empresa vai se retroalimentando, enquanto isso fizer sentido para ela. Cara, uma pergunta que não tem uma resposta, eu queria mais era ouvir tua opinião mesmo. Os dois projetos que mais faturam hoje em dia é Pump Fun e Hyperliquid. Um escolheu airdrop, o outro escolheu ICO. Por que tu acha que teve essa diferença? Cara, tem diversas estratégias de times. Eu acho que, inclusive, a Pumpful pode ter um airdrop. Se especula que eles tenham um airdrop no futuro. Não é comum você lançar o seu token sem que você entregue também uma parte já de cara de airdrop, mas pode vir a acontecer. Eu acho que isso tem uma boa parte de timing de mercado e também de concorrência. Não existe uma concorrência para Pumpfun ao ponto dela se estressar em ter que dar um airdrop, porque os usuários vão continuar usando o protocolo, e é isso. A Hyperliquid, como uma PerpDex, ela tinha, naquele momento em que ela lançou o token, diversos concorrentes interessantes, que poderiam canibalizar, né, todo o capital por lá. Então, já desde sempre, deixar claro que tem mais alocação futura e também priorizar os usuários com uma cultura de que você vai recompensá-los. Tá? A Pumpfun não necessariamente precisa fazer isso. E isso vai muito de time para time. Tá? Não necessariamente você vai ter uma boa recompensa só porque o projeto é grande ou vice-versa. Tem, inclusive, projetos que destinam a piada de 1% de alocação pro airdrop. E isso acaba sendo um problema. Não porque eu queira receber mais, ou as pessoas também, mas porque você acaba matando a sua comunidade. Você desprestigia os usuários e você afasta eles pros concorrentes. Então, que bom que a Pumpfun não precisou fazer o airdrop para isso, até sofreu um pouquinho no momento do lançamento, mas vai se reinventando com um bom produto, com uma ideia de valorização geral muito interessante, com uma comunidade forte, e tá tudo bem, você não precisa fazer um airdrop, mas eu tenho certeza que muita gente usou a Pumpfun esperando por um. Então pode ser que eles entreguem depois. Cara, você tocou em 2 pontos super importantes. Um é algo que eu vi de uma pessoa que fez uma transição gigantesca. Saiu da Bridgewater, que é um dos maiores hedge funds do mundo, e foi para cripto. E ela falou isso lá na conferência de Cannes da Ethereum. O token é o produto e o produto é o token. Não conversem com seus market makers na hora de lançar projeto, porque o token não pode dar errado, você não pode fazer um airdrop errado, você não pode fazer um ICO errado, porque isso mata a comunidade. E aí outro ponto que você tocou também. Pô, a Pumpfun não precisou fazer um airdrop, porque não tem competidor. Seria os nichos que tem mais competitividade que eu deveria estar olhando para olhar se tem possibilidade de airdrop? Provavelmente. Não deixa de ser um raciocínio lógico interessante, porque você vai ter um cenário em que, inclusive, agora, existe um clima no mercado de a próxima PerpDex concorrente da Hyperliquid, que vai lançar o token, e se ela lançar um pouquinho a mais do que os 31%, só para tomar o lugar e falar, ó, vem pra cá, e já lança uma campanha 2 com uma alocação grandiosa e tudo mais. O capital mercenário vai com tudo. É isso. É tão simples quanto isso. A gente tá falando de um capital que costuma ser, de fato, ainda pelo menos, de um usuário varejo. Então, a avaliação no final vai ser de aonde que vale mais a pena você estar. Quando você tem essa concorrência, você fomenta essa movimentação mais ativa por parte dos times para entregar mais resultados para os seus caçadores ali, para os seus usuários, né? Então, sim, eu acho inclusive que o setor de PerpDex é um dos mais quentes aí desse
quadrimestre, né? Desse trimestre, desse Q3 aí, mas não tinha parado pra pensar nisso. Realmente faz sentido você ficar de olho nessa concorrência para você acabar alocando um tempo e um capital em projetos que vão disputar entre si. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque o time ainda pode fazer É cagada. uma Né? hipótese aqui, né? É. Mas, cara, partindo mais, talvez aqui pra parte técnica, né? Uma das primeiras coisas que a gente tem que saber é como é que eu vou achar, né? A gente tava fazendo um pouco dessa hipotetização aqui de, pô, é no nicho aqui que tá tendo mais competitividade, é no ecossistema que tá tendo mais influxo. Então, assim, tu tem um processo já, assim, padronizado ou aproximadamente padronizado aí que tu usa pra achar airdrops e catalogar e delinear um plano de ação? Interessante. Tem todo um processo que é bem denso, bem chatinho, mas que ele acaba me aproximando de projetos, principalmente no começo, no surgimento. E aí a gente está falando de algumas técnicas como, por exemplo, você descobrir novos produtos a serem listados, novos airdrops que são catalogados e postados em alguns sites, algumas carteiras de baleia que são insiders e que a gente acompanha, né, faz uma análise ali, vê se eles se posicionaram em algum projeto mais cedo. Existe também a possibilidade de você seguir grandes figuras do mercado Web3 e entender quem eles estão seguindo, né? Cara, às vezes eu fico, basicamente, olhando quem são os caras que o dono de um projeto tal está seguindo. Se o criador, por exemplo, da Hyperliquid, né, ele está seguindo, ele passou a seguir um novo CEO de um projeto pequenininho, pode ter sido uma conversa, talvez eles se conheceram, talvez eles vão receber atenção, vão ser chancelados e eu passo a analisar com mais calma, com mais atenção esse projeto. Então, não existe um modelo infalível, mas existem diversas técnicas para você chegar antes no projeto. Um exemplo, tem muita parceria de projetos que não necessariamente elas são lucrativas no momento em que elas se instalam, mas às vezes a Pendle, ela lança um produto de rendimento de um projeto pequenininho. E você pode descobrir, acompanhando lá nas novidades de postagens, algum projeto que não estava no ambiente ainda, que não caiu na bolha. Por exemplo, tem umas mini Pendles, são protocolos parecidos com a Pendle, mas que também lançam produtos similares, talvez com uma curadoria mais fragilizada. Você pode descobrir projetos por ali também. Teve um que eu descobri assim, muito próximo do início, em que eu vi um token de rendimento dele num projeto chamado Spectra, que é uma imitação da Pendle. E quando eu vi, cara, o projeto começou a ganhar magnitude, mas eu já estava muito avançado no estudo e já sabia que fazia sentido. É um projeto chamado OpenEden, que ele basicamente tokeniza os T-bills. Então, cara, são diversas formas de você descobrir esses projetos, mas confesso que muitos dos projetos acabam chegando até mim ou pelos analistas do time, ou até mesmo por buscas de parceria, retweets, enfim. Eu já alimentei o meu Twitter e o meu setup de uma forma em que eu não necessariamente vou caçar, peneirar de uma forma muito agressiva. Muitas coisas chegam já prontas, inclusive, nem tudo você precisa chegar cedo. Às vezes é bom você também deixar um pouco se desenvolver para conseguir montar posições posteriores, mas mesmo assim são lucrativas. Irado. Léo, você falou que, né, o setor de Perpdex pode ser um setor quente para airdrops agora, justamente por essa competição com hype. Você já tem alguns nomes para isso ou não? Tem alguns sim. A gente tá falando, por exemplo, teve recentemente o airdrop da Avantis, foi na rede Base, que inclusive ontem teve um discurso, né, de parte do time num Basecamp falando sobre a possibilidade, eles estão ventilando a possibilidade de ter um token próprio, né, da própria chain da Base. Mas sim, tem diversas Perpdex interessantes aí no mercado. Tem uma chamada Paradex, que eles estenderam a campanha de pontos e passaram a trazer um incentivo que é: não cobramos taxas. Você basicamente faz trade sem nenhuma taxa por dentro do protocolo. Isso vai fomentar volume, Total. isso vai trazer mais usuários, por aí vai. Tem uma chamada Lighter, que tem uma dificuldade muito grande para você conquistar pontos. E aí a gente tá falando de, por exemplo, $100 mil de volume para você poder conquistar um ponto, por exemplo. Caraca. Tá? E por aí vai. São várias possibilidades. A própria Hyperliquid, segunda temporada, deve vir muito boa, né? Mas aí a gente tá falando de projeto bilionário em que não necessariamente você consegue fazer cócega por lá.
Aí tem outras estratégias para você, por exemplo, usar um produto de uma Perpdex, mas que não é a parte perpétua, como, por exemplo, a própria rede da Hyperliquid. Então, você começa a usar umas atividades acessórias. Tem um outro ponto que eu acho que vale a pena destacar, fica até uma dica pra galera, que é o ponto de que você tem que fazer o que tem que ser feito. Você tem que usar tudo o que foi deixado para você usar ali. Você entra num site de aplicação mesmo para conectar sua carteira e usar o protocolo, e tem diversas coisas no menu, né? Home, tal, produto, não sei o quê. Cara, clique em tudo. Usa todas as disposições que algum desenvolvedor criou e upou ali na plataforma. Porque provavelmente isso é importante para os caras, se está por lá, né? Então eu costumo falar que esse tipo de movimentação vai te diferenciar. Isso, na minha opinião, vai ser um diferencial competitivo de uma pessoa que faz airdrops na Hyperliquid. Porque você não vai conseguir, a não ser que seja uma pessoa com muita grana, mas não vai conseguir se diferenciar no meio de um mercado bilionário de perpétuos. Mas vai conseguir se diferenciar como um usuário premium ou com muita experiência que monta algumas posições on-chain na rede deles, que é o segundo produto, talvez não tão relevante para algumas pessoas, mas que você vai deixando a sua marca. E aí você vai transformando a sua carteira em uma carteira com grande potencial de receber uma recompensa, porque você foi um dos primeiros que usou aquela ferramenta, testou e deu errado uma transação juntamente com essa carteira, e por aí vai. Eu acho que o que o usuário tem que olhar quando ele vai farmar um airdrop é a funcionalidade que tem e a funcionalidade também que foi colocada, né? Porque no primeiro airdrop da Hyperliquid, basicamente, eles priorizaram volume. Mas agora com a Hyper EVM, quem testar produtos utilizando a Hyper EVM talvez receba uma pontuação melhor, Perfeito, né? é Então, isso. era justamente sobre isso que eu queria te perguntar, cara. Assim, quando a gente olha para Ethereum, a gente viu que muitos protocolos surgiram dentro da Ethereum anos atrás, a gente teve muita oportunidade de airdrops, né? As pessoas testando esses protocolos, tudo isso rola dentro da Ethereum. A gente viu isso rolar um pouco com Solana recentemente, mas ainda não tem um ecossistema, o tamanho do ecossistema de Solana, o tamanho de protocolos de Solana, não é igual de Ethereum. Fora que a gente tem outros concorrentes, como por exemplo o Sui, etc. E agora com o surgimento de Hyper EVM. O que você tá olhando, cara? Qual que você acha que vai ser a próxima grande blockchain que, puta, vai ter uma porrada de protocolos que vão ser construídos em cima dela e a gente vai conseguir farmar bastante airdrop? Ou, assim, é difícil cravar, É óbvio. uma ótima pergunta, porque eu acho que vai ser na Ethereum. Você acha que vai continuar sendo Eu acho que Ethereum? vai sim, eu acho que o capital tende a se manter por lá. Eu costumo dizer que, cara, não é tão simples você inventar uma tecnologia melhor e falar assim, ó, time, tem algo melhor, vamos levantar a mesa, vamos levar pra lá, vamos agora pra Solana. Não, cara, você precisa facilitar essa interação. Muito provavelmente, a gente talvez veja interações mais fáceis entre as próprias blockchains diferentes. Mas a própria Sui, que tem uma tecnologia muito legal, um time presente e firme na tomada de decisão, ela não tem uma capitalização de mercado, um TVL, um capital dentro da rede interessante até agora. Teve, inclusive, o segundo hack aí em menos de um ano, que aconteceu agora num projeto chamado Nemo, em que, mais uma vez, um projeto da rede perde uma grana e os caras ficam assim, e aí? A gente volta a blockchain até o momento do hack ou não? Um tipo de coisa que não vai acontecer na Ethereum. Foi quanto? Foi 300 milhões de dólares, acho? Na Cetus tinha, na Cetus tinha sido isso aí. Mas nessa Nemo, acho que foram 2 milhões de dólares. Era um projeto pequeno. Então, para você realmente se desenvolver a esse ponto, tem que ter muito mais do que um diferencial tecnológico. Né? Você tem que ter uma atração muito grande. Você falou da Solana. A gente tem mais história para contar. Foi o lance da Agito. Existia um airdrop dentro da Solana em que, por acaso, foi um cenário parecido com aquele lá meu de comprar o .eth. Você colocava um capital pequeno, deixava pouco tempo, e você, por terem poucos usuários, podia ter ganho, por exemplo, 60 mil reais. Basicamente 10 mil dólares. Tendo usado, às vezes, 200 dólares de alocação, tá? Usado assim, não queimado, né? Deixado lá paradinho. Esse tipo de movimentação atrai novos usuários, porque fala assim, opa, tem algo ali, vamos pra lá. Só que aí já aconteceu, né? É como se, por exemplo, sei lá, você tá numa festa, aí você tá longe da cozinha, mas você vê saindo ali o buffet, todas as pizzinhas, você fala assim, opa, vamos lá que saem as pizzinhas. Quando você chega, não tem mais pra você, né? Então, mas mesmo assim, isso atrai muito capital. Teve até um próprio airdrop da Bonk, que foi uma meme coin dentro da Solana, que foi, cara, via celular, não lembro muito bem na época, mas que trouxe uma atividade na rede, e é isso. Você não necessariamente vai conseguir traquear qual que é esse catalisador e vai trazer mais gente para sua rede, mas é aproveitar esse tipo de timing para se posicionar muito bem. Eu falei da Sui, que tiveram alguns exemplos negativos, mas teve uma testnet que teve gente ganhando mais de 100 mil reais. Por quê? Porque o projeto era pequenininho, era um ovo, era chamada Walrus. Era um ovo, Walrus com W.
E, basicamente, durante aquele período entre o fim da campanha e o momento da liberação dos tokens, receberam mais de 100 milhões de investimento. O projeto mudou de tamanho, só que ele mudou de tamanho tarde demais. Parabéns pra quem se expôs, sinto muito pra quem não tava por dentro. Eu não estava, inclusive, mas, cara, muitos clientes pegaram e eu fiquei muito feliz com isso. E faz parte do processo, né? Não tem como você estar em todos. Mas esse tipo de catalisador, que eu entendo que é meio cisne negro, ele não tem como você prever, ele pode mudar o jogo. Até então, pra mim, cara, a rede Ethereum é imbatível. Cara, eu tava me lembrando aqui que, na real, eu perdi sim dinheiro com airdrop. Nas parachains. Parachains da Polkadot, em Olha lá. 2021. Nunca mais eu entro no negócio da Polkadot, fiquei puto. Mas enfim, a gente falou aqui sobre como achar, né? Aham. Mas aí a gente volta para aquele assunto. Pô, tem muita incerteza do payoff aqui. Não sei quando vai pagar, não sei quanto é. Como que tu aloca nesses diferentes airdrops aí que tu vai achando? Tipo, Tá. pô, quando que eu sei que aqui $100 eu acho que passa? Ou Cara, $1.000? isso é muito feeling. Meu dinheiro é Ah. finito e, de certa forma, às vezes não dá pra colocar mais. Aham. Mas é o que eu falei, eu às vezes movimento meio all-in mesmo. Então, um grande exemplo agora é a Etena, em que antes da Etena passar dos 0,30, né, o token agora é um airdrop que já existe, token, tá na sua 4ª temporada e que já tem data final. Lá para 2 meses atrás, eu comecei a investir nesse airdrop com grande parte do meu capital, porque eu entendia que era um projeto mais seguro, ter a data final me traz uma segurança maior. Eu falei, beleza, eu vou aportar o token próximo ali de 0,40, mais ou menos, tá? 40 centavos. O token caiu para 30 centavos, eu aumentei a minha mão porque eu entendia que estava tendo uma boa entrega, um bom time. E, basicamente, agora, o token chegou a próximo de 0,08, né? Agora tá 0,7, mas chegou a bater 80 centavos. E, cara, incrível, né? Agora os pontos, eles vão ser trocados talvez pela mesma quantidade de tokens, mas a gente tem um token muito valorizado. Então, eu costumo fazer essa movimentação de assimetria mesmo. Eu enxerguei essa assimetria no passado, depois de muito estudo. Não foi uma conclusão que eu tomei sozinho, né? Inclusive, isso às vezes acontece como comunidade, como time, até com vários outros influencers ali, a gente toma essa decisão, cada um com seus estudos, mas você percebe essa movimentação. E, cara, era uma assimetria muito grande, porque o token estava muito descontado, perto do potencial. Foi um momento que eu decidi colocar muito capital, e ontem, inclusive, ontem foi o momento em que eu tirei meu capital, 100%, antes do fim da campanha, porque eu entendo que não tá mais assimétrico. Eu prefiro ter esse capital que sobrou, porque eu queimei um capital lá, Uhum. nesse esqueminha que eu falei do aluguel, né? Eu prefiro pegar esse capital e segurar durante um mês, do que esperar um mês por exemplo, um retorno de 10%. Porque 10% em airdrops acaba sendo bastante coisa e eu prefiro ter esse dinheiro na mão por uma nova oportunidade. Uhum. Então acaba que eu costumo me movimentar assim, tá? É um pouco mais arriscado, um pouco mais agressivo, você ficar dando all-in toda hora, mas, cara, é meu trampo. Então, eu preciso fazer isso pra poder ir alavancando e foi assim que eu consegui meus resultados. Irado. Cara, quais são os erros mais comuns de quem tá começando a farmar airdrop? Porque, pô, beleza, sei lá, acho que a pessoa. Todo mundo que farma airdrop vai ter aquela experiência de broxar com um airdrop que achou que ia ganhar uma grana e vai desistir pra sempre, mas tem gente que volta. Quais são os erros, assim, que. Os mais comuns? Ótima pergunta. Um dos erros mais comuns é você querer fazer tudo. É você querer fazer todos os projetos. Porque alguém falou, porque você viu no Twitter, porque você viu um vídeo, você vai fazer. É importante você entender, bate aquela regra que a gente falou, né? A sua principal oferta com a principal demanda do projeto, tá? Passou nisso, aí passa a ter outros filtros, como, por exemplo, o tamanho do projeto, quanto tempo de campanha, se algumas informações são públicas, como, por exemplo, o total de pontos. Eles não são obrigados a dar isso de forma alguma. Mas se tem esse total de pontos, você consegue saber uma média de crescimento por dia e pode falar, pô, ok, tá ali restrito, né? Ou até mesmo alguns projetos, tem um chamado backpack, que o projeto que você tem um total de pontos por temporada. Serão 100 milhões de pontos, por exemplo. Não, no caso serão 10 milhões de pontos. Então, não adianta colocar mais dinheiro. O máximo que vai acontecer é você ter que dividir os mesmos pontos entre aquele capital. Então, vai passando cada uma das semanas, são 10 semanas, 1 milhão de pontos por semana. Passou a semana, você conquistou os pontos, pode entrar $1 bilhão na semana que vem, que os seus pontos você já conquistou. Você só inclusive, recebeu mais valor agregado no total. Provavelmente vai receber uma quantidade de tokens que esses pontos significam, mas que foram mais fáceis de conseguir do que no futuro com mais capital. Então,
Outro erro muito comum é você dividir muito o seu capital. Vamos supor que a pessoa vai começar em airdrops, ela tem ali R$ 2.000, R$ 5.000. E ela decide que vai dissipar esse capital em 30 projetos. Então, ela deixou de ser uma pessoa, né, em 20 projetos, deixou de ser uma pessoa que tem R$ 2.000 em um projeto e passou a ser uma pessoa que tem ali os seus, por exemplo, R$ 100 em 20 projetos. Ela enfraqueceu a sua posição em todos os pontos. Então, você diversificar não necessariamente é uma coisa boa se isso te enfraquecer no geral. Talvez seja melhor você se concentrar na maior assimetria, ou nas 2 maiores assimetrias, ou 3, mas não necessariamente fazer uma dispersão de capital que vai te enfraquecer em todos os pontos, por exemplo. A mesma coisa em relação à parte social. Às vezes você identificou um bom projeto, gasta um tempo de verdade lá no servidor desse projeto, no grupo desse projeto, para você ser muito craque ali. E você vai se diferenciar, receber cargos realmente importantes que vão te dar um destaque na comunidade. Ao invés de você ficar mandando mensagem em vários lugares e não retomar a conversa porque você entrou no outro servidor, ficou trocando de grupo, quando você viu, passou meia hora, você não respondeu, você acaba não sendo valorizado. Então, eu acho que esse é um grande erro, de você ampliar demais o seu leque na expectativa de que, já que nem todos são bons, então eu vou ter a mesma coisa que investir em 50 altcoins. Não faz Eu ia sentido. falar exatamente isso, cara. A Bit das Minas, né, Giovanna Simão, veio aqui e falou exatamente isso quando ela vai farmar airdrop. E se você tirar de airdrop e colocar pra sua carteira de cripto, cara, você pulverizar demais seu portfólio, É isso. o mercado não é igual a 2020, 2021, 2017, entendeu? Tem muito mais dinheiro, muito mais gente, então eu É acho que isso. faz sentido pra A caramba gente isso. agora divide a atenção entre muito mais tokens, então não faz sentido você ter vários porque metade deles vão dar bom. Não, na verdade, a maioria não vai ter sucesso ali na empreitada e você tá queimando, né, tá dando tiro curto ali, não faz sentido. Faz mais sentido você se concentrar em realmente airdrops que são interessantes ou altcoins que possam trazer uma boa simetria para você colher isso no futuro. Vamos falar assim, eu costumo recomendar de 8 a 12 altcoins, no máximo, na carteira. É mais ou menos basicamente isso também em airdrops. Não dá pra você prestar atenção em 20 airdrops, tá? Ah, mas eu vou lá e eu faço um check-in diário. Todos os dias eu dou um confere lá, como se fosse assim, ó, eu passei por aqui. Cara, quantas pessoas não estão fazendo isso? Isso é muito fácil de fazer, né? Qual que é a sua atividade que vai te diferenciar no projeto? Então, buscar esse tipo de atividade faz mais sentido do que fazer um monte de projeto. E isso acaba sendo um erro porque no passado isso valia a pena. Porque justamente você não tinha, às vezes, essa configuração de quanto que você vai receber, não tinha campanha ativa, então, cara, eu vou tirar para todo lado. Agora não, com mais metrificação, faz mais sentido você realmente se expor ao que é o mais assimétrico, ao que tá mais bem configurado para você, pro seu perfil e tudo mais. Irado. Eu acho que o erro do investidor cripto mesmo é achar que o mercado é igual antigamente, assim. O mercado de Mudou, fato mudou. mudou. Cara, tem algum mito? Você já desmistificou aqui, mas algum outro mito que falam sobre airdrops que você gostaria de desmistificar? Cara, acho que não. Acho que eu apenas, cara, peço que deem a chance pra isso, porque isso mudou minha vida completamente. É, não é nem minha área de formação, nem nada. E, cara, ter me concentrado em airdrops foi incrível. Porque, apesar de ter tomado vários retornos negativos depois do grande airdrop que eu recebi, que foi o primeiro, eu não desisti, continuei me aperfeiçoando. Então, eu acho que, cara, um grande mito é de que você vai ganhar dinheiro grátis. E não é grátis, cara. Pelo menos o seu tempo, o seu empenho, você vai ter que dedicar, tá? E, cara, um outro mito também pode ser o de que é caro. Não é caro. Você simplesmente precisa entregar o que o cliente, o que o produto pede. Você precisa ser o cliente ideal para receber um bom retorno. Não é caro demais e também não vale a pena ficar investindo em diversos projetos pulverizando. Irado. Cara, quer perguntar ou... Tem uma pergunta aqui. Você falou, pô, o cara, ele vai ter ali um site, ele vai ter que interagir com tudo, né? Aí, pô, a gente entra naquela questão da segurança também, né? Você acha melhor o cara ele fazer com uma carteira virgem primeiro, que nunca viu nenhum outro projeto, e deixar somente aquela carteira com o capital que tá ali dentro para aquele projeto? Ou você acha que isso aí é uma segurança desnecessária? Talvez seja mais interessante algum outro ponto aí no que tange a segurança? É uma boa pergunta. Às vezes a gente esquece da segurança, né? É. Mas é o seguinte, cara, separa o seu capital de hold,
capital da sua família, o capital que você quer para daqui a 5 anos, do capital quente, que você vai lá e vai pra guerra com ele, né? É como se você estivesse no meio de uma mata e você não vai sair com a cabana inteira nas costas para ficar procurando, às vezes vai encontrar a onça ali, você vai perder tudo. Então, sai só com o necessário para você caçar. Se o projeto pede capital, beleza. Você vai ter sua hard wallet ali, monta direitinho, tá? Presta atenção nas assinaturas, vai dar tudo certo. Mas se você vai fazer um monte de testnet, cara, 50 transações por dia, separa uma carteira com menos capital para você poder errar, né? E acho que isso faz muito sentido, inclusive geral, tá? No contexto geral, né? Você ficar fazendo um monte de transação, trade, esse tipo de coisa na sua carteira, por exemplo, de hold, né? Então, separa essa parte mais gorda do capital, que é para um médio e longo prazo, desse capital que vai ser usado para loucura, para caçar drop, para se movimentar e tudo mais. Eu acho que essa já é uma prática suficiente. E assim, é bem comum ver relatos. Eu recebo muito relato lá no meu perfil do Instagram, cara, de gente que montou posição porque viu, por exemplo, um post patrocinado no Twitter. Cara, tem diversos golpes. Putz, isso aí é o... mano. É muito comum de acontecer, Os porque caras é o mesmo falsificam, né? desenho. Então, é rápido. Eles fazem o perfil, deixa ele com a cara parecida, fala ali, ó, airdrop saiu. Você simplesmente clica sem ver e por aí vai. Uma recomendação, pesquisa você pelo nome do projeto. Você viu o post? Ok, eu vi o post, agora eu vou lá no Explorar, eu vou pesquisar o nome do projeto, eu vou ver se eu encontro o perfil oficial do projeto. Você pode ver, inclusive, se amigos seus ou criadores de conteúdos seguem esse projeto, tá? Para você vai eliminando algumas possibilidades. Beleza, é o perfil oficial e tá tudo certo. Mesmo assim, pode ser um golpe, pode ser que o perfil foi hackeado. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou clicar em link. Eu vou lá no meu computador, lá na URL, eu vou digitar o nome do link ali do projeto. Eu vou entrar no projeto, eu vou conectar minha carteira, vou ver se ela já conecta automaticamente ou não. Antes de movimentar, eu vou clicar em várias coisas para ver se elas estão sendo direcionadas para posições e páginas que deveriam mesmo, porque às vezes os caras fazem só a sequência em que uma pessoa que cai no golpe faria, né? Que é, por exemplo, o claim, né? A parte de você recolher o airdrop. Então eles não vão se preocupar com a parte de explorar ou de orders dentro do menu. Dá uma clicada em várias coisas ali. Você não precisa ser o primeiro a sacar o airdrop, por exemplo. Então, esse tipo de movimentação vai te ajudando. Mas tem uma das coisas pra mim que é matadora, cara. Pra você não cair em golpe, é você não ser o primeiro. Basicamente, você não pegar o facão e abrir na mata você mesmo. Né? Deixa outras pessoas, né? Espera as coisas acontecerem. Mais pessoas, por exemplo, postarem que olharam pelo link ali, que entraram e tudo mais. Isso quando a gente fala de claim. E quando a gente fala de uma atividade comum, cara, salva no bookmark todos os sites que você vai usar, né? Cria um documento, pode ser no Notion, pode ser numa planilha, né? Salva o link que você costuma usar para você poder acessar sempre pelo mesmo caminho, né? E aí você evita de se emocionar e às vezes numa pesquisa de Google entrar no lugar errado, porque o que pode acontecer? Eu acho que às vezes que eu perdi dinheiro nesses... Eu já caí nesses golpezinhos de que você clica, vai no Acontece, site cara. falso, manda dinheiro pra esse endereço aqui, você vai... Olha que coisa mais tonta, né? Mas você faz no Mas, automático, né? mano, e sabe o É que é o isso. pior? Você é pego na ganância. Isso aí Uhum. em 2021 era super comum porque você tava no auge do bull market. Você já ouviu falar daquele projeto Token Sets? Já. Que ele faz tipo uns índicezinho de várias cripto e você Eu cria sempre o seu... achei maravilhoso. Tinha Cara, o MVI, aham, tinha o token de DeFi também. Muito tinha. bom. E aí, cara, você... vai ter aqui o airdrop dos sets. Aí eu cliquei lá no Twitter, né? Tudo começa no Twitter. Pois é. Aí, aí eu mandei pra um amigo, né? Já manda uma coisa, oportunidade de airdrop, sei o quê. Se demos bem. Pô, vai ser bom pra caralho. Aí um amigo meu falou assim, cara, eu atualizei a página e o contador regressivo voltou pro primeiro número, né? É tipo assim, pô, botaram lá um JavaScript básico pra cacete e eu caí nessa porra. Aí na hora que eu fui ver o negócio Aí tá uma outra manha. Na hora que eu fui ver o link lá patrocinado no Twitter, beleza, o nome da conta... Mas o arroba era diferente. Né? mas o arroba é total diferente, um arroba todo esquisitão lá. Às vezes você tá ocupado, você tá numa atividade do dia a dia e você fala, opa, eu já tava esperando por isso aqui, que bom que apareceu, deixa eu ver. E aí você é pego justamente nesse momento. Aliás, é um grande ponto. Vale a pena você, quando estiver fazendo alguma movimentação on-chain, fazer uma movimentação on-chain de fato com bastante atenção e só isso.
e não com panela esquentando ou com um monte de coisa ao mesmo tempo, às vezes no carro, etc. Porque pode ser que você clique errado. É muito comum, cara. Acho que quem nunca fez isso e ficou pé da vida é que atira a primeira pedra, né? A gente só aprende errando. Eu já fiz isso com Ethereum ainda. Nossa, fiquei maluco. Mas Eu tenho uma história disso aí que tinha uma coleção de NFT que eu recebi um NFT, eu falei, opa, eu recebi um NFT, ele tem um valor alto. Foi uma das primeiras vezes que eu caí num negócio desse. E aí eu falei, pô, que bacana, velho, vou fazer o claim aqui. Peguei, puxei pra carteira. A hora que o NFT caiu na minha carteira, eu falei, peraí, mas eu não tava esperando isso aqui, né? Aí eu fui ver melhor, comecei a ver o volume, não tinha volume. Eu falei, mano, meu Deus, o que eu aprovei aqui? Aí eu comecei a transferir todo o meu saldo pra uma outra carteira. Aham. No fim das contas, não estava muito bem orquestrado o golpe, mas o cara não realizou os saques no momento em que eu dei o aceite ali. Eu consegui revogar o contrato, já tinha tirado todo o capital. O problema é que eu perdi aquela carteira. Aham. Então era uma carteira que tinha ali já desde tinha 2000. formado Tinha um airdrop. histórico, né? Tinha. Era uma carteira que eu tinha desde 2020, mais ou menos, de movimentação. Quando eu falo perdi, assim, eu revoguei o contrato. Então é uma carteira que não tem nenhum problema. Mas tem um NFT ali que, cara, e se eu transferir algum dia sem querer, ou se aquilo dá algum acesso que não deveria, eu Tem não um vou usar risco mais. que, cara, a gente não sabe, né? A gente tá falando, às vezes, de uma grana, cara, relevante, né? Então eu simplesmente criei uma carteira nova do zero e é isso. O seguro morreu de velho. Mas nesse caso aí, pra quem não entendeu aqui do detalhe, a tua carteira é tua, tu tem um acesso dela, né, através de toda... Não vamos entrar aqui a fundo da criptografia, né, chave dupla, blá, blá, blá. Tu autorizou um contrato na rede Ethereum pra... que, pô, supostamente tem algum controle aí da sua carteira, né? Uhum. Funciona assim, na rede Ethereum, a gente passa por 2 momentos de transação, que é o primeiro em que você permite ou aprova que o protocolo acesse os seus fundos, e no caso, geralmente a gente está falando de um token específico, então é tudo por contrato. Eu vou entrar para fazer uma troca na Uniswap. Antes de eu vender os meus USDC, por exemplo, a ETH, eu preciso aprovar que a Uniswap possa acessar na minha carteira os fundos USDC. Aí vai, calcula lá, atualiza, a transação é aprovada, agora passa a segunda transação, que é a transação de troca. Porque agora o protocolo consegue acessar os meus fundos, porque eu dei essa aprovação. Às vezes a aprovação dura 20 minutos, 1 hora, 24 horas, ou até mesmo é permanente. Às vezes a aprovação, ela tem a ver com o saldo que você já ia usar, ou um pouquinho mais do saldo, ou até um saldo limitado. E por aí vai, tem diversos tipos de aprovação. Mas neste momento que você está fazendo a aprovação, é que você pode fazer a segunda transação de fato, em que vai te permitir trocar, por exemplo, os tokens. Isso tem um funcionamento diferente de outras redes, né? Mas neste momento, a Ethereum, desde o seu core ali, ela pede esse primeiro momento de aprovação para você acessar os fundos. Basicamente isso, né, Aí galera? uma vez que tá ligado no contrato, pô, essa tua carteira, né, ela tá infectada, É né? como se você abrisse uma porta. Uhum. Você fala assim, ó, eu tô conectando aqui e agora eu tô abrindo a porta. Então fica um canal ali liberado para você, quando tá no aplicativo, usar os fundos da sua carteira. E mesmo quando tu fechou a porta, revogou o contrato, né, de ter acesso à tua carteira, mesmo assim tu, pô, não me sinto confortável. Não me sinto, cara. Aham. Não me sinto confortável e a gente tá falando assim, como isso aqui é a minha vida, Uhum. né? Eu coloco um capital relevante. Então, uma carteira minha em que eu deixei entrar uma coisa, mesmo que eu cele aquela porta ali, né? Como se fosse um sarcófago ali de Chernobyl. Tá lá Uhum. dentro, beleza, não vai sair, mas, mano, não importa, velho. É um risco que eu não tô disposto a correr. Não precisa. Eu tô com você, tô com É. você. Eu aceito que eu deixei passar uma coisa que não deveria e tudo bem, vamos recomeçar numa outra carteira. Uhum. É isso. Irado. Cara, acho que a gente pode passar aqui pra macro, né, no Sim. contexto de mercado. E, eu gostei da primeira pergunta que você anotou aqui, cara, porque né, a gente tava falando aqui, né, desses diferentes momentos vou chamar aqui de indústria do airdrop, mas não é bem uma indústria, né? Mas Uhum. enfim, mercado Um de segmento, airdrops, segmento de airdrops, que em 2020, 2021, juro americano a zero, isso cria uma série de distorções do mercado, porque o Uhum. capital começa a ser alocado de uma forma ineficiente, né? Todo mundo comprando risco pra cacete. Então, o que acontece? Você tem grana sobrando no sistema, grana sobrando para ativo de risco, grana pra caramba pra sair aí nesses airdrops de grana de VC e tal. Será que isso pode voltar com, pô, a gente tá vendo agora crescimento sólido dos Estados Unidos,
inflação estável e o Fed vai baixar juros. Será que a gente não está entrando num novo momento, assim, bull market mais aquecido? Qual a tua perspectiva sobre isso? Tá. O meu cenário ideal agora é o de que mesmo que a gente não tenha uma continuação do mercado de alta, eu ainda vou continuar ganhando as recompensas, ou em airdrops ou em DeFi, tá? Esse é um cenário ideal, em que não importa tanto assim o cenário macro, mas na minha visão, a gente está num ciclo estendido em que ainda não tem essa formação de topo tão configurada, ou então alguma característica muito próxima de uma reversão. Seria um problema se a gente estivesse no cenário atual com uma inflação baixa e alguma atividade econômica que pudesse gerar um estresse no corte de juros, né? Um corte de juros que está tarde demais. Mas eu não acho que é esse cenário. E por mais que a gente tenha tido em cripto um ambiente de 4 em 4 anos, eu não acho que isso se configurou e que as coisas não mudaram, né? Talvez algum dia o halving fez muito sentido, e agora o cenário macroeconômico, principalmente americano, é o que dita os ciclos, principalmente no mercado. Então, nesse momento, na minha opinião, a gente pode continuar alavancando. Aliás, hoje a gente teve um topo histórico de novo, né, mais um rompimento ali de máxima histórica no mercado americano. Então, cara, acho que foi na Nasdaq, né? Então, cara, é bem provável que a gente continue vendo esse mercado sendo fomentado. Falando exclusivamente de airdrops. Um momento ruim de altcoins, né? Quando a gente tem, por exemplo, o Bitcoin subindo dominância e muitas altcoins apanhando pro Bitcoin, ele é péssimo para airdrops quando a gente fala no momento de receber o airdrop, ou então de lançar os seus tokens. Mas para caçar... É isso, exatamente. Você cria uma assimetria. Pouca gente está olhando por lá, não tem muito capital, atividade econômica fazendo esse scan e se movimentando, é uma ótima oportunidade para caçar. Hoje, a gente está na parte final de um ciclo de airdrop, digamos assim, que é o momento de recolher tudo que foi plantado no momento ruim. Então, a gente até poderia configurar uma out-season nesse momento, bem diferente do que já aconteceu, mas o Bitcoin vem perdendo dominância e ainda teria espaço para isso continuar acontecendo. Passaria a ser um momento em que altcoins fortes resultam em airdrops fortes, porque airdrop nada mais é do que a criação de uma altcoin. Então, de uma forma seca, é isso, né? O momento em que a gente vê maior, como é que eu posso dizer assim, maior aceite geral de exposição ao risco, né? Para sair de grandes mercados, para mercados menores, buscando uma simetria maior, vai ser excelente para airdrops, criação de novos tokens e tudo mais. E o contrário também é verdade, tanto que muitos projetos seguraram os seus airdrops com campanha já finalizada lá para frente. E chegamos lá para frente. A própria Lina é um exemplo, é um projeto que terminou a sua campanha em novembro do ano passado, novembro de 2024, e agora só em 2025 fez esse lançamento do seu próprio token. Nossa, será que valeu a pena? Pô, valeu. Se eles tivessem lançado anteriormente, não teria sido muito legal. O momento não estava propício. Qualquer altcoin naquele momento ia sofrer. Então, sim, a gente pode entrar num momento em que ainda vai ter muita surpresa positiva para o cenário de airdrop. E como eu falei, né, alguns projetos, mesmo que com campanhas tardias, ainda valem a pena de entrar. Etena é um exemplo muito forte, Hyperliquid também. Então, não necessariamente está só na época da colheita e agora não dá mais para plantar. Ainda tem bastante atividade que dá para a gente pegar positivamente se esse cenário macro aí se confirmar. Se a gente tiver um corte de juros e continuar tendo expectativa de corte de juros ainda esse ano e tudo mais, a gente pode surfar muito bem essa onda de airdrops. Você mencionou rapidamente, pô, macro para mim não importa tanto, porque eu vou continuar ganhando com DeFi e recompensa. Perfeito. O quanto do teu capital tu aloca, e aí, pô, acho que é interessante até ouvir tua perspectiva sobre, pô, como tu investe, se é mais buy and hold, se tem um tradezinho ali no meio, e assim, eu não digo nem day trade, né, porque, pô, Warren Buffett é um trader. Então, assim, como que tu faz essa separação do teu capital? Pô, quanto que daqui vai pra uma renda dólar mais 5 em DeFi, e o quanto que eu vou botar em Bitcoin, o quanto que eu vou botar na minha carteira de alt? Perfeito. É um cenário curioso, porque eu estou ao mesmo tempo, basicamente, em várias oportunidades. Então, com um capital, que seria o capital de hold de Bitcoin, eu estou, por exemplo, como eu falei lá no começo da nossa conversa, lá em LBTC. Então, eu estou monetizando meu Bitcoin, ganhando pontos para um airdrop e ainda segurando um bom ativo. A mesma coisa passa a ser similar ali na posição de Ether. Então, eu consigo, por exemplo, fazer 5% em Ether com DeFi
concorrer a um airdrop futuro e estar exposto ao preço do Ether. E por aí vai. A própria Ethena, por exemplo, o token ENA, eu consigo 30% de retorno sobre o token anual, caçando airdrop, né, fazendo looping ali de empréstimo e tendo a monetização também de valorização do token. Então, eu costumo casar várias coisas ao mesmo tempo, ao ponto de que, assim, a não ser que tenha alguma posição muito destacada em separado, como, por exemplo, só um rendimento muito forte em DeFi, mas sem airdrops. Só um airdrop muito forte, mas sem nenhum retorno. Eu costumo fazer esse casamento e, ao mesmo tempo, estar exposto à variação de preço, a um rendimento de DeFi anual e também a uma caça de airdrop. Então, a minha carteira, ela poderia ser entendida por muita gente como uma carteira mais degen. Uhum. Mas, no final das contas, não é tão mais difícil assim, não. Você, basicamente, vai trocar o seu Sol por S-Sol. Uhum. O seu BTC que tá na rede Bitcoin, você vai mandar pra rede Ethereum e segurar ele BTC. E por aí vai. Algumas trocas de posições, em 10 minutos, você pode ganhar 10% a mais ao ano em cripto, por exemplo. Uhum. Por aí que Cara, o operacional disso deve ser um pouco mais complicado, né? Porque, pô, tem que passar tudo pra Ethereum, aí, pô, na hora de eu vender, como é que eu vendo? Simplesmente vou aqui na Uniswap, tu considera taxa também no meio disso aí? Considero, mas a taxa passa a ser irrisória se você tá buscando um retorno de DeFi. A taxa não tá tão cara assim da rede Ether. Mas, cara, é um bom ponto isso que você falou. O grande lance aqui é que tudo que a gente vai começar a primeira vez passa a ser muito difícil, Uhum. né? E a gente vê de fora e fala, tá, beleza, velho, isso não é pra mim, eu não vou conseguir. Tem até eu aprendi isso nesse mês, né, na vida real, que eu comecei a fazer jiu-jitsu, velho. Uhum. E, pô, velho, que eu apanhei, meu Deus, eu tô É com o braço foda. roxão É aqui, ó, foda, mano. zoado. E, Não, pô, eu tô há pra 2 meses mim- parado porque eu me machuquei. É, Eu então. comecei recentemente. Pra mim, eu tô começando essa atividade nova, cara, é super difícil. Cara, daqui a um mês eu vou estar muito mais bem ambientado e eu vou entender que não era difícil, só eu que tava muito próximo do zero. É a mesma coisa em DeFi, é a mesma coisa em airdrops. Quando você não conhece, a sua avaliação fica limitada ao que você conhece, que é muito pouco ou nada. E aí tudo bem, é difícil você partir do nada. Mas você tendo acesso a alguns conteúdos ou ser um usuário tester mesmo, um beta tester, você vai passar a conhecer da primeira vez que você fez. Primeira vez que eu rolei, eu já entendi, tá? Na segunda vez eu já sei mais ou menos como que eu vou cair. A mesma coisa com cripto, né? Eu já assinei uma transação, agora eu já sei que passa na transação é mais ou menos esse esquema aqui. Fiz uma troca pela primeira vez, tá bom. Então já entendi que é mais ou menos essa movimentação. Olha só, eu recolhi aqui numa pool de liquidez um rendimento pela primeira vez. Então já entendi que não adianta eu recolher de 10 em 10 minutos. É melhor eu esperar um dia e recolher tudo de uma vez. E por aí vai. A melhor forma de você aprender é você não concluir que é difícil demais, mas ir lá botar as caras e fazer, que você vai perceber que a distância não é tão grande assim. Ela fica muito grande quando você olha de baixo pra cima, ao ponto de falar assim, cara, eu tenho que subir uma escadona e tudo mais. Mas o seu primeiro passo, ele é o mais importante pra você entender que não é tão distante assim. Esse cenário, né, quantas pessoas hoje saberiam usar DeFi? Se a gente fosse, por exemplo, sei lá, no Museu do Ipiranga, ele vai perguntar pra galera, você conhece Bitcoin? Vai ter um monte de resposta nada a ver, um monte de gente não conhece, então tá sim muito longe. Quem tá ouvindo a nossa conversa provavelmente chegou cedo nesse mercado. Aproveita isso pra usar e tá tudo bem, muita gente não conhece mesmo, e um pouco que você absorve de conhecimento, você já tá na frente de muita gente. Não gosto de ter esse medo de começar, cara. Manda bala, porque é uma questão de tempo. Irado, irado. Bora pros takes rápidos ou quer fazer mais uma? Cara, tem mais algumas coisinhas aqui que eu queria perguntar. Você mencionou looping, né? E assim, por que a gente fala desse negócio de DeFi é interessante também? Porque tudo isso aí conta para airdrop, né? Quanto mais coisas você souber fazer numa Ethereum da vida, pô, você fazer staking, você fazer LP, você fazer empréstimo, né? Mais oportunidades você cria para você. E uma das coisas que eu li um pouco sobre, mas eu nunca fiz, é esse negócio de looping. Tem como tu dar uma explicada em como funciona? Claro, vamos lá. Quando você tem um token, como por exemplo, você tem o token USDC na sua carteira. Você pode emprestar o token USDC numa plataforma como, por exemplo, a Aave. Então você emprestou os tokens e você, a partir de agora, está recebendo uns juros. Vamos supor, 5%. Existe a possibilidade de você pegar um token que é muito próximo desse colateral que você depositou, como, por exemplo, um SUSDE, que vai te cobrar menos por pegar emprestado. Então, o seu saldo
de juros que você recebe e juros que você paga, ele vai ser positivo. Você pode vender o ativo que você pegou, comprar de novo o inicial, depositar mais, pegar mais empréstimo, trocar na corretora, depositar mais, isso que é o looping. Isso Você tá gera se uma alavancando. eficiência... É isso aí, você tá alavancando. Aham. Você gera uma eficiência de capital muito grande e você pode fazer isso às vezes 10 vezes, 15 vezes. Alguns protocolos são especializados em looping, Uhum. como por exemplo a Morpho, a Euler e por aí vai. E você pode fazer esse looping de uma forma muito facilitada, sem ter que depositar, pegar emprestado, troca, deposita. Não, você faz isso com uma transação só. Dando acesso aos tokens, faz uma transação só, você gerou uma eficiência de capital. O seu capital depositado é, por exemplo, $100. Mas é como se você tivesse ali, cara, mais de $1.000, porque tá num looping absurdo, então você tá ganhando muito mais ponto. E é isso, um monte de número. A reserva fracionária absurda ali. Você já viu aquele meme lá do Ursinho Poo? Qual? Tem assim, o Ursinho Poo normal e depois o Ursinho Poo todo Ah, elegante, já vi. né? Ah, já É, vi o isso daí. Ursinho Poo normal é alavancagem. Aí o Ursinho Poo elegante é eficiência de capital. É, por aí vai. Cara, é irado, isso. irado. Irado. Leozão, acho que antes da gente entrar em takes rápidos, cara, tem uma... Muita gente deve estar se perguntando, porra, maneiro, entendi sobre airdrops, etc, mas e aí, cara? Declaração de imposto de renda, o governo consegue regular isso? Como é que você tá enxergando em relação a isso? Porque quando a gente fala de airdrop, a gente tá falando bem no centro de DeFi mesmo, né? Então, explica pra gente qual que é a sua visão em relação a isso. O governo pode regular os airdrops? Como é que você tem se posicionado em relação a isso? Porque pode ser um risco. É uma boa pergunta. Inclusive, houve um momento em que a gente tinha a CVM ali apertando, a SEC, né, apertando bastante alguns mercados nesse sentido. A própria Uniswap tentou mais ir por esse lado de, não, a gente tá junto com vocês, a gente é pró-regulamentação e tudo mais, para ficar um cenário em que, assim, pô, não criou tokens do nada e isso passa a ser um valor mobiliário e entra numa outra categoria e passa às vezes até nem fazer sentido você soltar o token, né? Mas tem recentemente um movimento que eu acho que pode ser bastante interessante e pode, inclusive, liderar outros movimentos similares, que é o da própria Coinbase, Base. A Coinbase é uma corretora, ela tem um produto chamado Base, esse produto é uma rede e essa rede não tem token. Diversas corretoras têm também uma própria rede, só que a rede tem token. Tem Binance, tem diversas outras que têm o token próprio, e eu parei para pensar e falei assim, pô, financeiramente faz muito sentido ter o token Base, por exemplo, dentro da rede Base, né, dentro do produto. Mas entendo que eles talvez tenham esse receio, né, mais no sentido regulatório e tudo mais. Então, eu sempre acreditei que era uma tese possível, mas entendia que poderia não rolar justamente por esse cenário. Mas com a entrada do Trump, eu acho que isso mudou um pouquinho. A gente passou a ter um governo americano mais pró-cripto, e que talvez não seja contrário, sim incentive esse movimento. Ontem teve um Basecamp, né, um bootcamp que os caras fazem lá da Base, e um dos funcionários ele comentou que a Base agora está considerando ter um token próprio. Não só comentou, como eles mudaram o build do Twitter e um monte de coisa nesse sentido, até o próprio CEO comentar, né, que realmente eles estão considerando fazer um token próprio. Muito provavelmente, quem já se expôs à rede de alguma forma, vai estar elegível para um airdrop se isso acontecer. Né? É diferente você ter o token de ter o airdrop, pode só ter uma parte. A própria PanFan é um exemplo. Mas eu acho que vai ter, porque passa a ser interessante financeiramente você se posicionar. É mais uma forma de você monetizar num produto que você já tem muito bem construído, que é um dos líderes do mercado ali de L2 da rede Ethereum. E eu acho que esse cenário de regulamentação, ele está muito positivo, ao ponto de que airdrops agora não correm muito risco aí nos próximos 2 anos da gente ver algum tipo de punição, algo assim. Cara, como que você acha que vai diferenciar do token para ação? Né? Porque o teu token base é a ação coin, tipo... É uma ótima pergunta. É um problema para eles Acho resolverem. que a gente vai Cenas dos descobrir. próximos episódios. Mas assim, existem alguns outros players que têm algo parecido. A própria Backpack também deve ter o seu próprio token e também as ações. É um setor em que provavelmente eles vão restringir o token aos usuários e não vão acumular esses tokens, separar um montante para VCs ou para o time e tudo mais. O token passa a ser um produto em que eles não monetizaram, por exemplo. E isso no momento do lançamento, né? E aí talvez eles separem, né? No movimento, mas não sei, não aconteceu ainda. Cara, tu enxerga alguma simetria aí? Porque, pô, pra mim faz muito sentido eles fazerem isso aí que você tá falando. Porque, caramba, eu quero trazer aqui a galera pra transacionar na Coinbase, pra usar a Deribit.
que eles fizeram a aquisição, Uhum. para usar a segunda camada. Se encaixa justamente no que a gente já falou, né? De, pô, cenário competitivo, muita grana e vai ter um token, provavelmente. Né? Como que você... Bom, vamos fazer aqui um caso real. Como que você iria se expor a esse airdrop? Bom, Como que você planeja se expor a ele? é por isso que você entende, velho, porque você já fez o raciocínio. É isso. Aham. É isso. A gente tá falando de um projeto em que tá com uma assimetria muito grande, porque a partir de agora o discurso é: vamos ter token. Vai aumentar a captação na rede, vai aumentar a parceria com diversos projetos da Web3. Provavelmente a gente vai ter mais usuários também desembarcando na própria Coinbase, mesmo que não seja só num produto principal onde vai ter o airdrop. E isso vai atrair atenção, né? Talvez seja um ótimo momento para eles. Eles idealizaram isso no futuro, mas esperaram um timing perfeito. Então agora a gente deve ter uma movimentação em que uma pessoa que quer pegar airdrop, ela tem que acumular transações na rede, tem que acumular talvez trocas, swaps na rede, pools de liquidez na rede, ou seja, você vai prover liquidez, você vai ser um cara que está entregando, deixando um capital parado ali numa atividade de DeFi. São números que eles querem inflar, né? É usuários que provavelmente vão ser recompensados por isso. Além disso, você ter, por exemplo, um nome dentro da Base, eu falei do ponto .th, tem um ponto Base também. Então, você vai gerando ali o que a gente chama de footprint, e que numa tradução seria basicamente uma pegada da sua carteira, ao passo de que, cara, em algum momento você vai estar bem posicionado para que, saindo esse airdrop, que eu acho que talvez seja lá para 2026, você for um dos usuários mais interessantes para a própria corretora, tá? Mas realmente, existe essa confusão aí de ações, mercado tradicional e um token próprio, e é aí que a gente entra e fala assim, cara, eu compro essa simetria, eu topo correr esse risco. Para mim faz sentido, é bom produto, tem um time forte e eu acho que vale a pena. Irado. Legal. Léo, quando a gente fala de airdrop, a gente tem duas visões, como você comentou aqui no começo do episódio. A visão do usuário e a visão do protocolo. Só que assim, quando você olha a maior parte dos airdrops, logo que rola, né, o TGE e as pessoas começam a vender os seus tokens, a gente vê que o token, ele normalmente ele é desvalorizado, na maior parte dos casos. Você acha que esse impacto negativo de curto prazo, ele compensa os benefícios do longo prazo de uma descentralização? Que é tipo assim, o protocolo, a maior parte dos protocolos, eles optam por fazer airdrops, não só por marketing, etc., mas também promovendo uma descentralização. Só que tem um lado que, quando o airdrop rola, o token acaba, sei lá, sempre caindo na maior parte dos casos. Você acha que uma coisa compensa a outra? Como é que você enxerga isso? Cara, eu entendo que no momento que eles lançam o token, eles estão ganhando muito dinheiro. Então, para eles compensam. É basicamente um movimento final de toda uma estratégia que foi traçada pelo time, né, da ação de marketing, em que no final tem esse pagamento. Então, eles têm total incentivo para continuar fazendo. E eu não acho que a descentralização seja mais como já foi um dia, seja um ponto principal na discussão, né? De certa forma, você descentraliza, sim. Mas eu não acho que esse é um grande ponto, porque, como eu falei, às vezes o protocolo vai destinar 5% para airdrop. O resto tá tudo dentro do time deles e etc. Não que isso seja um problema, tá? Mas isso acontece. Então, não necessariamente você descentraliza. Apenas cria tokens que vão passar para as mãos de pessoas que você já combinou antes, por exemplo. Perfeito. Rapidinhas? Bora pros takes rápidos, cara. Acho que, cara, queria perguntar mais 1 milhão de coisas, mas aí o episódio vai ficar de 5 horas aqui, aí vai complicar a gente. Mas vamos lá. A gente vai fazer algumas perguntas pra você. Você pode responder de bate-pronto, justificar, fica à vontade. Fechou? Fechou? Bom, a primeira clássica, né? Quem que você acha que é o Satoshi Nakamoto? Cara, só não confirmo porque eu não apertei a mão dele, mas pra mim é o Ralph Finney. Ralph Finney. Mais Eu um. já Mais ouvi grandes histórias de pessoas que estiveram próximas dele, inclusive. O próprio Danilo tem uma história dessa, né? O Danilo seu lá da Mercúrio. Cara, então, pra mim é ele, casa com muita coisa. Eu não apostaria minha vida nisso, mas apostaria $1 milhão, por exemplo. Caraca, a gente vai fazer um corte no final do ano com todos os. com um compilado de todas as respostas. Ralph Finney. Mas esse que ele apostaria $1 milhão, com certeza vai estar no corte, viu, pessoal? Podem nos cobrar. Já tivemos, inclusive, Satoshi Nakamoto é um viajante do tempo aqui. Olha lá. Resposta boa essa. única, resposta de cauda, né? Enfim, vamos lá. Sua estimativa pro preço de Bitcoin e de Ethereum até o final do ano? Boa. A gente tá no dia 16 de setembro. Cara, eu estimo que a gente vai estar num momento mais positivo ainda, tá? A gente pode passar por uma correção, mas eu acho que o Bitcoin vai estar próximo ali de 130, 140 mil dólares. Se eu posso ter um range bem alto assim, acho que é um range bem largo. E eu acho que Ether vai conseguir superar máximas históricas e vai bater ali próximo de 6.000, 5.500, tá?
Isso não significa que eu tô apostando minha vida nisso aí, meu capital inteiro nisso, mas é o que eu estimo. E tá tudo bem se não acontecer, mas é isso. Vou fazer um jogo aqui de preferências. A gente vai falando o nome de um projeto contra o outro. Você escolhe um e esse passa pro round Perfeito. seguinte. Sem explicação, né? Se Se quiser você explicar, explicar, rápido. se você não, se você quiser- quiser explicar, fica à perfeito. vontade. Mas, assim, não tem, Entendi. não precisa. Ripple ou Cardano? Nossa, cara. Eu prefiro o Ripple hoje, velho. Ripple ou Ethereum? Ethereum. Ethereum ou Solana? Ethereum. Ethereum ou Aave? A gente tá falando do token? Uhum. Eu prefiro Ethereum. Ethereum ou Ena? Prefiro Ena. Ena ou Ondo? Prefiro Ena, mesmo setor, inclusive. Ena ou Hype? Talvez essa seja a minha grande dúvida nesse ciclo, É. tá? Mas eu acho que eu vou ficar com Ena. E é aquele negócio, né, E não, cara? Base. Tô brincando. Isso aqui é uma brincadeira, né? Isso é, Sim, né? claro, Os tokens não são mutuamente exclusivos, né? Assim, é melhor você investir ali. Mas É. você falou os 3 tokens que eu mais gosto, que são Ether, Uhum. Hype e Ena. Uhum. Talvez Solana seria o quarto. Um setor de cripto que você tá otimista, cara. Cara, tô muito otimista com o Perpdex, velho. Eu acho que esse setor tem tudo pra ir pra frente. É um setor que traz muita grana pro projeto, né? Muito revenue, então é um setor que eu ficaria de olho. Maneiro. Perpdex, você acha que tem alguém que compete com Hyperliquid ou que vai vir a competir? Eu acho que isso precisa acontecer. Então é uma questão de tempo pra gente ter um produto talvez mais eficiente ou mais barato em relação à cobrança de taxas ou com uma UX melhor. Então eu acho que isso vai acontecer. Não significa que seja uma disputa franca, porque a Hyperliquid se estabeleceu muito bem. Mas eu acho que ela tem alguns problemas que ainda podem ser resolvidos por outros times. Tipo, quais? Por exemplo, acho que a Hyperliquid ela tem um problema de ineficiência na hora de você fazer a listagem de alguns tokens, na hora de você cobrar uma taxa muito cara, na hora de você fazer o depósito na plataforma, que eles corrigiram um pouquinho, mas era muito difícil de fazer o depósito. Chato mesmo. Então, acaba que é um pouco puxado para um usuário menos nativo. Então, talvez essa melhoria de plugin, né, plug and play, possa ser um grande trunfo de um próximo concorrente ali. Irado. Boa. Um airdrop que você tá otimista, mas assim... Não vale falar hype nem GT, né? Que você já falou aqui. Cara, Backpack. Backpack. Cara, primeira vez que eu ouvi falar desse negócio aí. Vou É. dar uma olhada. Backpack Ah, eu é, vi bastante no é uma Twitter. empresa que tem vários produtos dentro do seu guarda-chuva, como, por exemplo, uma carteira, que é concorrente da Phantom. Tem uma corretora, que seria concorrente ali de uma Kraken, de uma Coinbase. E tem uma coleção de NFTs também muito grande, que chama Mad LEDs. Vocês já ouviram falar. Mas é uma NFT que hoje vale mais ou menos uns 6, 7 mil dólares. E que tá na rede da Solana, é a maior da Solana, é um blue chip na Solana, e que dá acesso a diversos tipos de preferências, de ferramentas e etc. Você ter um NFT desse significa, por exemplo, você pagar quase que nada de taxa dentro da corretora. Então, é um ecossistema, né? Esse tipo de produto meio que ecossistema, assim, Hyperliquid, o que a Ethena vai se tornar com a Converge, talvez uma Backpack, me lembra um pouquinho a Apple, sabe? Se os caras fizerem um trabalho muito bem feito, isso pode fechar o ciclo e fazer com que o usuário fique por lá. Caraca, irado, cara. Empresa do mercado tradicional que você admira. Cara, eu sou tão nativo Web3, cara. Apple. Pode ser, uma Apple, uma Mercedes. Mercedes? Interessante. Gostei. Talvez pelo branding. Irado. E uma do mercado de cripto que você admira? Cara, eu admiro muito a Ethena, velho. Muito mesmo. Os caras são muito bons, velho. Ethena. Um personagem do mercado cripto que você admira. Sim, seu Satoshi, tá? E Esse o é o Ralphine. Nessa não faria sentido, né? É. Cara, o próprio Brian, da Coinbase. Acho ele muito foda, velho. Brian Braço Forte. Armstrong. Um dos top 3 carecas no mundo. Gostei dessa. Um livro pra ler e um livro pra queimar. Ô, louco! Se não tiver livro pra queimar, só um livro pra ler também. Tá. Tem um livro que eu acho que mudou meu entendimento de Ethereum, que foi o The Infinite Machine, da Camila Russo. Cara, um dos melhores livros que eu li. Eu acho que eu aprendi inglês lendo esse livro, cara. Porque eu precisava ler tanto esse livro que fez muito sentido pra mim, enfim. Muito bom. Um livro pra queimar, velho. Sei lá, algum livro ali do Marx. Caraca, segunda pessoa que fala isso. Gostei. Cara, uma ferramenta do mercado de cripto que você gosta, assim, que você utiliza bastante, que, porra, dica pro pessoal aí, use essa ferramenta que tá no meu dia a dia. Cara, de Failhama. É um dos melhores
centros de dados e métricas possíveis dentro do ecossistema cripto. Você usa MCP? Não. O que é? Cara, é aquele Model Context Protocol. Tipo, se você tem um chat GPT, o GPT agora ele já tem um MCP. Uhum. Que é tipo, é uma maneira padronizada que você tem de oferecer uma API da maneira que a LLM vai entender, né? Então é um JSON, né? E aí a DeFi Lama lançou o MCP. Cara, bem legal, porque aí, pô, você consegue tirar qualquer tipo de dado ali do DeFi Lama falando, né? Então, Isso é muito interessante. Talvez a gente veja um setor nascendo que seria o DeFi AI, por exemplo. Que seria você pedir um swap por texto e ele executar com acesso à sua carteira. Teve um airdrop disso aí que não foi bom. É isso aí. Prompt, meus... Foda, velho. Mano, não, desculpa, mano. O airdrop de Prompt foi uma vergonha. Foi. Cara, não me Puta fala que disso. pariu. Mano, eu acho que eu ganhei, tipo assim, uns $7, mano. $7. É melhor não pagar, né? Não, vai se ferrar, mano. Fiquei lá com a posição travada em... O que era mesmo? Era... Prime. Era Prime. Prime, é. Subprime, Deu só se for. 3x, depois caiu pela metade. Eu não gosto de lembrar disso, cara. Sério. Enfim. Bom, uma cripto sem ser Bitcoin. Acho que você vai falar pro o Ethereum ou o Hype, né? Uma cripto Sem ser Bitcoin, sem ser um top 10, talvez? Cara, eu ainda gosto muito de criptos como o ENA, que ainda não tá no top 10, e Aave também, por exemplo. Maneiro. E um sonho pro mercado de cripto BR? Cara, eu gostaria que a assimetria que a gente vê de usuários de pessoas que investem no mercado americano de ações, né, quase metade da população, e aqui é uns 3%, eu gostaria que esse gap fosse coberto por Web3. Que a gente tivesse muito usuário de cripto e não precisasse ter tanto usuário assim no mercado tradicional, porque cripto já supriu essa demanda, seria muito massa. Cara, irado. Eu ia falar do meme, né? Eu esqueci de falar do meme. Pra que encerrar com essa fica linda demais. Mas, porra, fala pra gente aí o meme favorito do mundo de cripto. Do mundo de cripto? Não precisa ser o meme coin, pode ser o meme, assim, tanto faz. Mano, os memes do Vitalik, velho. É inacreditável. Eu gosto também. O cara detém ali, se ele quisesse fazer alguma cagada, ele tem, mano, praticamente minha vida financeira inteira e fica aparecendo com bolsinha lá de unicórnio no meio da fila. Tem aquele meme que fala assim, cara, quando você tem que contar pro seu pai que metade do dinheiro da família tá investido no projeto desse cara. Esse cara, é tá isso. lá dançando demais. esquisito pra caralho. Leozão, muito obrigado, cara. Pra quem não sabe, a gente era amigo, web amigos, cara. Finalmente a gente se conheceu pessoalmente. Foi uma honra gravar com você, cara, de verdade. Foi um prazer te conhecer. Fala pro pessoal onde eles te encontram, redes sociais, pra acompanhar o seu trabalho. Enfim, hora do seu jabá, o espaço é teu. Perfeito. Não, pô, eu agradeço demais, tá, o espaço aqui. Sei que o trabalho de vocês é sério e fico muito feliz. Até fico pensando se eu merecia vir, mas acho que a gente teve um papo legal. Tá maluco, animal, cara. Fico muito feliz. Tô falando sério, esse cara é um episódio de salsicha. Muita informação boa, cara. Comprimido mesmo. E outra coisa, já dando um spoiler, a gente vai fazer um episódio com o Léo mais pra frente, assim, bem mais técnico com airdrops. A gente vai pegar o PC, vai compartilhar a tela. Fica tranquilo que vai ter isso pra quem assistiu e gostaria disso. Primeiro a gente tá ambientando vocês conhecerem o trabalho do Brabo. Fala aí embaixo se você quer esse episódio aí, manda aí o thumbs up, ajuda nós. Pô, muito massa. Bom, e faz seu jabá agora, né, que a gente não deixou. Claro, se quiser encontrar em qualquer rede social, até TikTok eu uso pouco ali, mas eu posto vídeos também, tudo @criptogravina. Mas, cara, se você pesquisar Léo Gravina, você vai achar em todas as redes sociais também, tá? Então, YouTube é um dos mais fortes que eu tenho, tem diversos tutoriais na prática, como conseguir, por exemplo, 20% em dólar em DeFi, como conseguir airdrops que tem assimetria de 10x. Instagram também, tô postando bastante conteúdo, tá? E próprio TikTok, é por lá. Aliás, em todos os meus conteúdos eu deixo o meu WhatsApp. Então, se a pessoa quiser, às vezes, conversar comigo, cara, pode mandar um áudio. Às vezes, já teve gente que me ligou e eu atendi e falei, pô, sou eu mesmo, tá ligado? Então, também deixo o meu contato ali. E é isso. Irado, Léo, brigadão de novo. Eu agradeço. Valeu, Léo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, comentem, compartilhem, curtam e se inscrevam no canal, ativem o sininho, ajudem a gente. E tem mais algum recado que eu deixei de falar? Não, acho que não. Um grande beijo, uma boa semana e valeu. Valeu.